Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Oi, Yalcha! Oi, Yal! Porque tu é nosso Pai! E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha! Papai amado, Papai querido, Yal forte e valente, neste momento, Pai, estamos na Tua presença fazendo a Tua boa obra, Papai. Com intenção, Papai, de juntar alimento no celeiro, Papai. Gratidão por nos usar, Papai. Por nos escolher, Papai, por fazer essa missão maravilhosa, Papai. Gratidão por cada pedrinha preciosa que está aqui presencialmente e através da live, Papai. Gratidão por tudo, que não venha ser eu que venha falar, mas sim o Teu Espírito, Papai. Papai, somos Teus servos, Papai, fazendo a Tua vontade. Gratidão pela vida do mensageiro que Tu colocaste em nossa frente para nos guiar rumo à terra prometida, Papai. Não adoramos Ele, mas honramos, Papai. Sabemos quem Ele é nessa terra, Papai, quem Ele é nas regiões celestiais, Papai. Gratidão por tudo, Papai. Que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. E que assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Assim seja. Assim seja, irmãos. Gratidão, Papai. Gratidão. A paz de Yalcha. Irmãos, a gente vai começar. Vamos começar aqui pelo livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos lá. A gente está fazendo o áudio do dia 3/7/2021. O áudio do irmão Bruno, nosso querido irmão. É um áudio que ele foi a primeira reunião em Santa Luzia, no primeiro sábado, né? Gratidão, papai, que os irmãos que estavam presentes lá, hoje estão aqui perseverando, né? Gratidão, né? Isso aí é a perseverança, né? Filadélfia é o quê? É perseverante, né? Por quê? Porque no começo de Filadélfia, a gente imaginava que o arrebatamento seria logo que a gente descobriu o nome, já seria naquela data, mas não. Tem uma data estipulada, e isso é o quê? É ter perseverança, né? Que não era naquele momento, e sim momento de Ial, né? Momento de Ial, né? Gratidão. Você vai abrir em Lucas 14. Vamos abrir lá em Lucas 14. 1815. Ó, a irmã já pegou. Já estava na página, nem sabia. Lucas 14, 25. 14, 25. 1816. 14. Presta atenção, principalmente os irmãos da live, viu? Presta atenção nessa passagem, tá? Diz assim, ó. Grandes multidões o acompanhavam. E Alcha voltou-se e lhe disse: Se alguém vem a mim e não odeia o seu próprio pai, sua própria mãe, seus filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Quem não carrega seu madeiro e não vem após mim, não pode ser o meu discípulo. Ó o link, discípulo. Agora a gente vai abrir lá em Lucas 8:9. Lucas 8:9. Vamos lá. Lucas 8:9. Presta atenção, irmãos. 8:9. Olha só. Quem não vem até mim. Você viu lá em Lucas 14? Tem que ir até ele. Vamos voltar lá. Deixa só marcado, que é só 2 páginas. Fala assim, ó. Grandes multidões o acompanhava. E Alcha lhe disse: Se alguém vem a mim, ó, vem a mim. Se alguém vem a mim e não odeia o seu próprio pai, mãe, mulheres, filhos e filhas, até a própria morte, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo, tá? Irmão, abaixa esse áudio, por favor. Ela vai entregar, por acaso vai entregar, Timão. Natanael, abaixa o seu áudio, porque Vai você tá mandar. saindo aqui. Não sei se você vai precisar levar lá na loja. Natanael. Vamos continuar então, irmãos. Tá, olha só, olha o link, ó. Com Lucas 8:9. Agora vamos voltar lá em Lucas 8:9. 8:9. Você vê ali que aquele que não vai até ele e não odeia mais seu próprio pai, mãe, filho, irmã, não é digno dele de ser discípulo dele. Discípulo. Agora olha aqui, ó. Lucas 8:9 diz assim, ó. Seus discípulos lhe perguntavam-lhe o que significava tal parábola.
Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os segredos do reino de Al. Aos outros, porém, está em parábola, a fim de que eles não, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender, né? Então, esses discípulos têm que andar com Yahshua. E esses discípulos, eles vão ter o quê? Os segredos do reino, a necessidade de quê? De vir até Yahshua, né? E sabemos quem que é a realização de Yahshua nessa terra hoje, né? Micael está nessa terra hoje, mas sabemos que celestialmente ele já tem o chamado, já tem a predestinação de ser Yahshua, né? É aquele que recebeu o nome de Yahshua, tá bom, irmãos? É só um detalhe para os irmãos que estão na live. Eu quero ver todos os irmãos que estão aí aqui, entendeu? Todos os irmãos que estão aí aqui. Vinde a água, entendeu? O irmão já falou, já chamou, tá? Ah, mas eu tenho que fazer qualquer coisa. Pode fazer, se organize e vem, tá bom, irmãos? Vamos lá, agora vamos começar o estudo com Apocalipse 3:7. Apocalipse 3:7. É um estudo maravilhoso, é um estudo que nós vamos estudar sobre Yahshua Pai, né? Sobre o exército celestial e muitas outras coisas, né? É verdadeiramente um resumão. Esse aqui realmente é um resumão que o irmão Bruno fez no dia 3/7/21 e é muito maravilhoso. Todos abriram? Apocalipse 3:7? Assim seja. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheço a tua conduta, eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. E não faz de alça, faz de alça. Senta mais aqui, viu? Aqui, irmão. E não renegaste, eu estava lendo Apocalipse 3:7, viu, irmão Rodrigo? Você está acompanhando a live? Tava. Você viu que a gente está fazendo aquele áudio que foi o primeiro áudio lá em Santa Luzia? Primeira reunião suas? Não, acho que sai na... Gratidão, né? Pela perseverança dos irmãos, né? Gratidão. Só esperar os irmãos acomodar aqui. Aliás. Apocalipse 3:7. Vai voltar a leitura. Vamos lá, vamos voltar a leitura. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fechando ninguém mais abre. Conheça a tua conduta. Eis que pus à tua frente uma porta aberta, que ninguém poderá fechar, pois tem pouca força. Mas guardaste minha palavra e não renegaste o meu nome. Essa palavra aqui é para o mensageiro. Tá? Não renegaste o meu nome. Por que não renegaste o meu nome? Porque chegaria um período que ele descobriria, esse mensageiro aqui, que a gente vai ver quem que é, descobriria o nome que ele herdou lá em cima. Entendeu? E ele não foi incrédulo de falar assim, não, será que é isso mesmo? Não. Ele não renegou, falou assim, é isso mesmo. Todos os sinais me mostram que é isso mesmo. Que eu sou aquele. Então, por isso que fala assim, ó, você não renegou. Você está vendo que já é uma predestinação que ele não vai renegar? A palavra já mostra que ele não vai renegar. Entendeu? Versículo 9, fala assim, ó. Forçarei os da sinagoga de Satanás, que se afirma e aldizem não são, se afirma e aldizem não são, se afirma e aldizem não são. Existe uma diferença entre Ialdins e Israelita. Ialdins é da tribo de Aldá, tá? E Israelita abrange todas as 12 tribos. Por exemplo, um benjaminita, ele é da tribo de Benjamim. Efraimita, da tribo de Efraim, e assim vai, entendeu? Então, por isso que aqui fala, ó, forçareus da sinagoga de Satanás, que se afirma Ialdins. Hoje a gente vê nítido os irmãos de Sardes falando, eu sou um Ialdim. E na verdade não é um Ialdim. Eles podem até ser descendentes de Israel. Tá cortando, irmão Saul. Oi? Tá cortando o áudio. Para todos os irmãos tá Muito. cortando? Não sei se é só o meu. Tá cortando para todos os irmãos? Tá só um pouquinho longe, Jaú, mas tá dando pra te ouvir. Tá cortando para mim também. O sinal aqui tá bom, irmãos. Olha pra você ver. 4G funcionando tranquilo. É o que virou pra cá. Pode ser. Vai voltando. Os irmãos de Sardes se intitulam como Ialdins.
Ah, Yaldim fulano, Yaldim fulano, Yaldim fulano. E a palavra fala, para o mensageiro de Filadélfia, que eles não são Yaldins. Porque nós somos da tribo de Judá, pois somos de filhos de Alcha. Entenderam? Então por isso que fala assim, ó. Forçareus da sinagoga de Satanás, que se afirma Yaldins e não são, pois mente forçarei que venham e prostas aos teus pés e reconheça que eu te amo. Reconheça que eu te amo. Uma prova de amor que o sétimo está fazendo para o sexto. Tá? A gente vai entender um pouco mais sobre isso também, tá? Versículo 10. Visto que guardaste a minha palavra de perseverança, né? Hoje a gente vê os irmãos que estavam na primeira reunião lá sendo perseverantes, né? A perseverança, a gratidão, papai, né? Visto que guardaste a minha palavra de perseverança, eu também eu te guardarei da hora da aprovação, que virá sobre o mundo inteiro, né? Te guardarei da hora. É diferente da hora do que na hora. Da hora é que vai tirar. Na hora eu vou te guardar, no dia que você tiver, se tiver na tribulação, por exemplo, vou te guardar aí onde você está. Agora, da hora é que vai tirar, não vai passar, entendeu, dona Edna? Na hora e tirar, e na e dá, você vê que é uma palavrinha só que muda todo sentido, né? Continuando, ó, visto que guardaste minha palavra de perseverança, eu também te guardarei da hora da aprovação que virá sobre o mundo inteiro para submeter à prova os habitantes da terra. Venho logo, seguro firmeza o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome a tua coroa. Vou ler tudo para a gente explicar detalhes, tá? Versículo 12. Quanto ao vencedor, farei dele coluna no templo do meu Ial, e daí nunca mais sairá. Escreverei nele o nome do meu Ial e o nome da cidade do meu Ial e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá? Temos a carta e você vê que tem muitos segredos celestiais nessa carta, tá? Um detalhe tremendo, irmãos, é que essa carta está falando, né, tanto para o mensageiro, tanto para aqueles que são da era Filadélfia, é que essa Filadélfia não é qualquer era, tá? Você vê que tem um carinho especial por Filadélfia, né? Que fala que ama o mensageiro, mas também ama os outros que fazem parte da igreja. Porque quando fala do mensageiro, o mensageiro ele representa toda a igreja. Entendeu? O mensageiro ele representa toda a igreja. Então, quando está direcionando para o mensageiro, está falando também de toda a igreja, que faz parte daquela igreja. Entendeu? Você vê que haverá uma tribulação, né? Nessa terra, que não é de 7 anos, conforme os Yaldins, né? Entre aspas, dizem que são, vai ser livrado dessa tribulação, né, de Filadélfia, né? Só que são todos de Filadélfia? Não são todos de Filadélfia. São aqueles que atingiram a estatura do perfeito varão, né? E isso é um crescimento que tivemos desde o dia 3/7, que fizemos o áudio, e agora estamos refazendo o áudio para consertar, não é consertar, é atualizar o entendimento que a gente teve, né? Ampliar o entendimento, né? Então essa era é uma era muito amada por Yalcha e por Ial. Entendeu? E temos que ser honrados, irmão. Gratidão todo minuto. Fala assim, gratidão, meu pai, por fazer parte de Filadélfia. Não é? É grato. Porque nós aqui poderíamos viver em qualquer outra era. Mas estamos nessa era maravilhosa. Irmãos, uma coisa que eu quero falar para os irmãos, todos da Lacma aqui. Irmãos, temos que pegar e falar assim, ó, eu tenho muita fé. Eu tenho fé que eu faço parte dos 300, irmão. Eu estou falando dos 300. Tem noção que é 300? Vamos contar com hoje. Vamos pegar pesado, não. Vamos pegar mais leve. Sem contar os que já passaram. Mas fazendo parte dos 300 que vai derrubar Satanás numa propriedade de 8 bilhões de pessoas. Isso é muito grande, irmão. Só nesse bairro você Assim pensar. seja. Só nesse bairro, se você pensar, você pensa. Fala assim, quantas pessoas não tem esse bairro? Vamos pegar um pesado, não, irmão. Vamos falar de BH. Vamos falar dessa rua aqui. Entendeu? Então, tipo assim, somos muito honrados, dona Edna. Somos muito honrados, entendeu? E a água tá aqui pra gente beber, a água tá passando, ó. A água tá passando. Depois que essa água passar, não pensa que ela vai dar a volta lá e vai voltar, não. Passou, passou. Aí vem quem? Vem a outra água. E essa água não é nada boa. E nós não estaremos aqui para enfrentar ela. Senão de papai alto. Assim seja. Então tá. A gente vai falar um pouco sobre esses seres que fazem parte da era Filadélfia, tá? São seres o quê? Celestiais. São seres celestiais. Porque quando fala assim, ó, o ágio que tem para que ninguém tome a tua coroa, igual eu falei, fala do mensageiro, fala, mas também fala daqueles que participam. Se o mensageiro vai ganhar uma coroa, aqueles também que fazem parte também vão ganhar uma coroa. Entenderam? Se Yalcha ama o mensageiro, também ama os outros também. Entenderam?
Então, quando fala baixo que tem para que ninguém tome uma coroa. Uma coroa o quê? Uma coroa que ele tem, mas lá em cima. Não é que na terra, não é coroa, vamos dizer assim, uma coroa física que está aqui na terra, sim, uma coroa celestial. Por quê? Porque ele tem a promessa de ter a coroa. Ele tem a promessa. A gente lembra de quê? Da promessa, irmão? Quando a gente fala da promessa. Exatamente, de Isaac. Entendeu? Isaac. Por quê? Isaac, ele é o filho da promessa. Isaac era a promessa. A promessa era o quê para Abraão? Que vai te dar uma descendência. Então, quem que era a promessa? Era Isaac. Era Isaac que é a promessa. Entendeu? Assim é papai Alcha. Papai Alcha vai se tornar Yalcha, que é Micael. Ele tem a promessa. Ele tem, ó, você vai dar uma coroa. Entendeu? É uma promessa para ele. E para nós também. Então ele tem essa promessa. Então esses seres nunca poderiam ser seres carnais. E sim seres celestiais, que veio em carne. Entendeu? Por quê? Se papai Yalcha também é um ser celestial e veio em carne, e olha quem é Yalcha. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Só que muitas pessoas não aceitam isso. Por isso que aqui fala, ó, forçareus da sinagoga de Satanás, que se afirmam Yaldis, mas não são. Por quê? Porque são vocês que são Yaldis. Pois são vocês que são filhos de Alcha. Entendeu? E quando a gente fala filhos de Alcha, irmãos, é tão difícil para essas pessoas não entender. Por quê? Porque eles são filhos. Entendeu? Não adianta querer inculcar na cabeça de uma pessoa uma coisa que ele não é. Porque quando eu ouvi pela primeira vez, eu sabia que eu era. Eu não fiquei batendo, será? Peraí, deixa eu ver a probabilidade disso. Não, é isso mesmo. Porque se o mensageiro falou, e não é o mensageiro que fala, é Ial que fala. Por quê? Porque Ial, ele usa seus servos para poder falar. Assim sempre foi assim a vida inteira. Sempre foi assim. Por que no final do tempo vai ser diferente? É ele que vai falar. Sendo que quando, olha só como é que é tremendo, quando aquele, vamos dizer assim, aquele ser falou com Moisés, e aquele inicial, e falou assim, ó, não queremos que Al fale com nós, eu quero que você fala com você, e você passar para nós. Mostrando, ali nem era Ial falando com Moisés, ali era um ser celestial. Entendeu? Você imagina Ial falando. Não, Ial usa a sua boca para poder falar no nosso meio. E isso que as pessoas não crê. Porque fala assim, ó, por que pode usar ela e não pode usar eu? Por quê? Porque a palavra fala que numa casa existe vasos de honras e vasos de desonra. Se Yal quer usar aquela pessoa, é vontade de Yal. Eu vou ficar falando, aquele irmão, ele se diz Micael, agora eu quero ser... Não, aquele irmão é Micael, assim seja, irmão, maravilha de ter Micael perto da gente. Aquele irmão é Gabriel, maravilha de ter Gabriel do nosso lado. E isso é muito maravilhoso para nós. O que eu vou ser no reino? Não importa o que eu vou ser, importa o que eu estou fazendo hoje. Porque o que eu vou fazer hoje é a consequência do que eu vou ser lá. Se eu estou trabalhando muito, pode ter certeza. A gente não está trabalhando para receber... Não, a gente está trabalhando porque a gente quer trabalhar. A gente ama trabalhar. Ama fazer as coisas de algo. Entendeu? Então, eu sei que se eu trabalhar, minha consciência já sabe que eu vou receber. Mas não importa tanto que eu vou receber. Se eu ser o último ali do reino celestial, eu já vou ser maior que a Hannah. Entendeu? Eu sendo o último nesse celestial, vou ser maior que a Hannah. E, não, tipo assim, pra mim, tanto faz você maior que a menor. O importante é fazer a vontade de Yahweh. Entendeu? Então, esses seres celestiais têm essa vontade. Entendeu? Hoje, eu estava pensando, estava fazendo até uma dia, e eu falei que estava com o coração meio triste por causa daquele episódio que aconteceu no nosso meio, né? Aí o papai me deu essa passagem, 1 João 2,19, fala assim: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção, que vem do santo, e todos vós possuais a ciência. Exatamente. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E isso testifica que o irmão está pregando aí, na verdade, né? Exatamente. Maravilhoso, né? Exatamente. Vê que é o seguinte, ó, por essa porta pode entrar vários. Como entrou já vários para reunir com nós aqui. Só que você pensa que ele fala assim, eu não quero mais naquela reunião porque... Não é isso. E Al fala, ó, você não faz parte desse grupo. Porque no meio dos 12 apóstolos, tinha um que não era da parte de Al. Entendeu? Na verdade, era da parte de Al, mas era o vaso de desonra. Entendeu? Então,
Irmãos, não importa, pode ser o irmão assim, mais chegado de todo mundo. Se saiu, é porque ele quis que saísse. Entendeu? Porque aqui, irmãos, pensa você ver, os irmãos não saíram lá do sul, os irmãos saíram do parte do Brasil inteiro e também vai vir do mundo inteiro para chegar aqui e compactuar com alguém que não seja da nossa família. Entendeu? Aqui é uma família, irmãos. Aqui em Filadélfia é uma igreja que funciona. Não é na teoria como Sardes. Sardes na teoria é maravilha. Entendeu? Ah, tem que fazer parte do pão, tem que fazer missão, tem que fazer os 4 pilares. E na prática? E a gente vê, né? É uma família que se importa, às vezes, muito mais do que o nosso Com certeza, irmão. Com A gente certeza. vê e sente na pele o amor um pelo outro, né? O amor. O amor Exatamente. verdadeiro mesmo, né? Coisa E nós tem pouca força. E nós tem pouca força. Com pouca força a gente já fez vamos dizer assim, uma confraternização para a irmã Adriana. Imagina a gente com muita força. Vou aí, querubim, toca fogo aí pra gente fazer um foguetório aqui, entendeu? Então é maravilhoso, irmão. Isso é maravilhoso, entendeu? Então essa é a família. Esses são esses seres que estão relatados em Filadélfia. Entendeu? E são seres celestiais. E tem que ter a fé, irmãos. É igual eu falei na live de domingo. Se Abraão teve uma fé de ouvir a voz, sair da parentela dele, ir para um lugar que não tinha conforto nenhum. Depois teve a fé de ouvir o anjo e falar assim, ó, você vai ter uma descendência. Entendeu? A fé de esperar, e esperar a vida inteira. Entendeu? E depois de ter esse milagre na mão, e ainda o anjo fala assim, agora você vai sacrificá-lo. E ainda ter a fé de falar assim, não, eu vou sacrificar. Irmão, nós seres celestiais tem que ter uma fé o dobro disso, irmãos. É o mínimo que ela aceita. É uma fé no dobro disso, porque é um ser, um descendente de Adão ter essa fé, imagina um ser celestial. Porque nós não temos mais o contato lá de cima. Só que cada pedrinha aqui sempre teve aquele pensamento, eu não sou dessa terra, estranho, estou me sentindo incomodado daqui. Não é? Entendeu? Estranho, não me sinto bem. Tudo que eu faço não é legal. Eu vou para a esquerda, tá ruim. Vou para a direita, tá ruim. Entendeu? Dou bem na minha empresa, tá ruim. Entendeu? Nunca é perfeito. Por quê? Porque nós só vamos atingir assim, a felicidade máxima quando chegaremos lá em cima. Aí sim. Você pode ter certeza que aí a felicidade vai explodir, que a gente vai estar aqui. Chegando lá com tanta alegria que como os que sonham, entendeu? Vai parecer um sonho, entendeu? Vai, irmão, me vira isso aqui para ver se eu tô sonhando. Entendeu? Isso é maravilhoso, entendeu, irmão? Só que antes disso, temos que passar por uma fase nessa terra. Uma fase de quê? De provação. De uma fase de provação. Só que é uma provação tranquila. Uma provação, como é que é essa provação? Uma provação de como que estamos bebendo da água. Entendeu? Essa provação não vai precisar de passar pela morte. É a forma de como estamos estudando. Sabe por quê, irmãos? Porque eu falo o seguinte, ó. Vai ter irmãos que do nosso meio, não fala assim do nosso meio que está aqui, fala do nosso meio em geral, que beberam dessa água, que às vezes teve até um cuidado de beber, só que ficaram. E quando depois que acontecer, vai parar e pensar, pô, só 3 anos e meio, por que eu não me dediquei mais? Eu poderia ter deixado de trabalhar, me dedicar à palavra. Agora eu não estaria passando pelo que eu estou passando. E isso vai doer muito mais para aqueles que vão estar chegando na hora. Vai doer muito mais. Entenderam, irmãos? Então, isso que os irmãos têm que sempre que entender, tá? Então, vamos falar um pouco hoje sobre os filhos de Alcha. A gente vai abrir primeiramente em Isaías 9:5. Vamos abrir lá, Isaías 9:5. Isaías 9:5. Isaías 9:5. Palavra maravilhosa. 1268. Isaías 9:5. Irmãos, só saber o nome de Alcha não garante a salvação. Quando eu falo salvação, a salvação da vida, que não irá morrer. Não garante, porque os israelitas em peso sabem o nome de Yah. E ainda sabiam e ainda sabem o nome de Yah. Os israelitas que estão lá, eles sabem o nome de Yah. Sabe? Os rebeldes, os rebeldes de lá, entendeu? Porque eles sabem, porque lá tem uma guerra. Entendeu? Então ele sabe. Lá, você pode ver que na época lá dessas guerras que tiveram no passado, eles falavam, né? Porque o criador, vamos dizer assim, o criador de Israel, o salvou, entendeu? Até ele sabia o nome dele. Até Satanás sabe o nome. Até Satanás sabe o nome. Entendeu? Então não é só saber o nome. Ah, eu creio em Alcha. Aí vem hoje
a era de Sardes fala, eu creio em Alcha, mas será que crê mesmo em Alcha? Será que crê no nome de Alcha? Você vai entender agora, quer ver, ó? Isaías 9:5, diz assim, ó, porque um menino nos nasceu. Aqui tá falando de Al, forte, valente, Al, quer dizer, aqui tá falando de Al supremo, um menino nos nasceu, não. Aqui tá falando que um menino nos nasceu. Aquele que veio nessa terra e teve que nascer, entendeu? Assim, ó, porque o menino nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu o poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado este nome, e foi lhe dado este nome. Ué, irmã Jenny, mas o nome não é Yalcha? O nome não é Yalcha? Só que atrás do nome de Yalcha tem muito mais do que só o nome de Yalcha. Entendeu? Tem muito mais. Aí você começa a entender. Pera aí, vamos ver se eu creio em Yalcha. Você realmente crê em Yalcha. O nome dele é Conselheiro Maravilhoso. O nome dele é Yal Forte. O nome dele é Pai para sempre. Pai Eterno. O nome dele é Príncipe da Paz. Quer dizer, vamos dizer, se uma pessoa crê que o nome é Yahshua, o nome do Salvador, mas não crê que ele é Pai, porque quer ter sido Pai Eterno, não crê em Yahshua. Não crê em Yahshua. Porque não adianta crer só no nome. Irmão. Josué tinha um nome. O nome não era Josué, o nome era Yahshua. Entendeu? Então não é só conhecer o nome. Porque as coisas têm que ter a plenitude. Tem que ter a plenitude, exatamente. Por exemplo, eu posso ter um filho hoje e colocar o nome dele de Yahshua. Só que foi esse que foi salvo lá, que foi emadeirado por mim? Não. Só que além do nome de Yahshua, tem esses atributos que foi dado a ele, ó. Conselheiro maravilhoso e Yal forte. Por quê? Porque era uma promessa que ele receberia o nome de Yal forte. Entendeu? Se ele recebe o nome de Yal forte, ele pode ser chamado de Yahshua depois que ele recebe o nome de Yal forte? Não. Já viu Oséias, Josué chamado de Oséias depois? Abraão ser chamado de Abrão depois? E por que só com Yahshua foi assim? É porque não é. É porque não é. Entendeu? Então, se uma pessoa fala assim, eu creio em Yahshua, eu creio que ele estava lá em Israel, em Sial, morreu por mim no madeiro. Você crê, irmão? Creio. Mas você crê que ele recebeu o nome de Alfa Valente? Não. Então você não crê nele, filho. Então você não crê nele. Você crê que ele é um conselheiro maravilhoso? Creio não. Então você não crê nele. Você crê que ele é pai? Não, então você não crê nele. Entendeu? Essa fé que você tem nele é uma fé fraca. Se balançar a árvore, você cai. Entendeu? Porque não é conhecer mais sobre ele. E a palavra fala, né, meu amado, que assim, eles me glorificam com a boca, mas o seu coração está longe de mim, né? Tem que a passagem. Depois os irmãos caçam essa passagem pra gente. Depois os irmãos caçam. Mas você vê que falar é fácil. Entendeu? Mas na hora que vem mesmo, fala assim, ó, agora veio um vento. Esses que não estão firmados, cai. Agora, nós cremos em Yahshua. Por quê? Nós sabemos que ele é conselheiro, é maravilhoso, que é Yal forte, que é Pai eterno, que é Príncipe da Paz. Nós cremos nele. Entendeu? Isso que é maravilhoso para nós. Entendeu? É conhecer o quê? O segredo do reino. Por isso que a gente leu em Lucas no começo. A eles falam em parábola. E Yahshua é pai. Para eles não está entendendo nada, é parábola. Não, mas se os irmãos é doido falar que Yahshua é pai, que o filho é pai. Pô, irmãos, mão na consciência, o filho é pai, irmão Edgar. Você é pai, não é? Não, não é pai não. Não pode ser pai não, você é filho do seu pai. Como é que você vai ser pai? Entendeu? É lógica, gente. É lógica. Oi, irmã. Isaías 29:13. Isaías 29:13. Vamos lá então. Isaías 29:13. Página 1297. 29:13. Diz assim, olha. O mestre me disse. Abriu todos? Isaías. Só que isso aí também tem Mateus. É verdade, você faz Isaías. Entendeu? Por quê? Porque eles. O que eles fazem quando a gente fala do evangelho? Anátema. É porque ele coloca. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal tem o bem. Por isso que ele pega. Sabe que não vai pegar alguma coisa aqui da palavra que está na escritura e não vai colocar no livro de Mateus? Não vai. Entendeu? Porque é a árvore da vida, é a árvore do conhecimento do bem. Você vai conhecer o bem. Oh, legal. Só que é do mal. Aí você. Aí é ruim. Entendeu? Hã? Você quer fazer link também. Isso que é copiador. Isso é copiador. Diz assim, ó. O mestre me disse.
visto que esse povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. Exatamente, irmão. Gratidão por esse link. Exatamente. A gente vê que eles até falam Yalcha. Eles até falam Yalcha. Só que eles não crêem no verdadeiro Yalcha. Eles não creem assim, ó, firme igual nós cremos. Hoje nós cremos, irmão. Hoje é tão tremendo que os irmãos dão prova disso. E a hora que Entendeu? o papai chamar, e ele vai falar assim, perdão, a hora que o papai chamar, ele vai falar assim, afaste de mim, pois não te conheço. Vós que comesteis a justiça. Exatamente. Mas olha o que no final dessa passagem também, que ele É 29 é o quê? 29, 13. Aí vem 14. 29 e 13. Então vamos ler o 14. Isaías 29, 13, 14. O mestre me disse, visto que esse povo se chega a mim, junto de mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida por rotina. O que me resta é continuar a assustar esse povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus sábios perecerá, o entendimento dos seus entendidos se desfará. Exatamente. Exatamente. Faz com que eles tenham medo do Meu Deus. Mas, nosso moço, boa noite. Exatamente. Exatamente. Boa noite, irmã Tânia. Entenderam, irmãos? Até aqui, a gente vê que não basta conhecer o nome, é muito mais do que isso, entendeu? E isso, para nós hoje, entender isso, né, é uma coisa que já estamos muito além disso. Por quê? Porque quando ouvimos isso aqui, nós falamos, isso é verdade. Aí o papai falou assim, para ele eu vou revelar os segredos do reino, entendeu? Enquanto para aqueles ali não passa de Emanuel, não passa de mentira, porque a pessoa que falar que vacina é a marca é mentirosa. Você acha que ela compactua com mentira? Entendeu? Ah, irmão, a terra é plana. Nossa, que diferença pra mim que faz. Até parece que eu vou pegar um barco e vou até no final do mar lá pra me cair. Entendeu? Não faz diferença se a terra é plana, quadrada, retangular, não importa, irmão. Importa que eu sirvo Ial, é o verdadeiro. Entendeu? Importa que eu sirvo Ial, eu sei quem que ele é. Ele é o conselheiro maravilhoso, ele é Ial Forte. Aquele que recebeu o nome de Ial Forte. Ele é o Pai eterno. Exatamente, ele é o Pai eterno. Não é pai que vai até. Não, é Pai eterno. E ele que é mais depois do Pai eterno é o que, irmão? Não, quando você imaginou, já passou. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Entendeu? A gente vai fazer um link com o príncipe da paz, mostrando que Alcha realmente é pai. Então você vê que no versículo aqui, pra nós, irmão, tá careca, igual eu, assim, de saber que Alcha é pai. Só que, vamos dizer, como manda o regulamento, eu tenho que passar pros irmãos. Entendeu? Tem que passar para os irmãos, porque os irmãos eles vão ouvir essa mensagem. E isso que vai testificar no coração deles que Yahshua é Pai. Por quê? Porque aqueles irmãozinhos que estavam fazendo aquele tanto de áudio, eles não estão mais aqui. Cadê eles? Será que uma nave abduziu eles? Não. Aconteceu o que eles sempre disseram que ia acontecer. Quando completar o ministério de Filadélfia, que é 42 meses, eles vai ser acendido. Não, mas na hora mesmo, eu vou contar um segundo lá. Quando faltar um segundo, não. Depois que completar os 42 meses, irmão, nós vamos aquietar nosso coração. Assim, ó, tranquilizei. Completei minha carreira. Entendeu? Guardei a fé. Só falta e a fé. É a fé no quê? A fé na perseverança. Entendeu? Porque não é todos, irmão. Sabe por que não é todos? Porque vai até chegar. Tem irmãos que sabem dos 42 meses que não estão no nosso meio. Porque ouve nós. Entendeu? Ouve nós. Vai chegar nos 42 meses, quando acontecer, fala assim, pô, eu fui tão incrédulo a ponto de não crer nessa palavra. Olha só, era pra mim estar. Irmão, isso dói, irmão. Eu falo toda hora porque deve doer de uma forma tão grande. Vai queimar o coração, irmão. Vai queimar, entendeu? Aí começa a caçar a gente, porque nossos números estão nos grupos aí, entendeu? Vai começar. Ah, ele está fazendo gracinha. Aí quando vê que o antimachia começou a agir, fala assim, ó, realmente eu perdi a chance. Só que o pai é tão bondoso que dá a segunda chance para ele. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Entendeu, irmãos? Então, a condição de Yahshua Pai aqui, a condição de Yahshua Pai, ela é nítida para os irmãos. Só que os irmãos não entendem porque não são filhos. E não é porque não é filho que não deve entender. Entendeu?
Por exemplo, o pai da Jenny. O seu pai não é meu pai. Mas eu entendo que ele é seu pai. Entendeu? Era só entender dessa forma. Só que eles não crê dessa forma. Porque quando a gente pega na antiga aliança e tanto na nova aliança, a palavra fala que as coisas da terra é semelhante às coisas celestiais. Mas é idêntica? Não, é semelhante. Então, se ele saber se aqui existe um sumo sacerdote e somente o filho do sumo sacerdote deve ser o sacerdote, lógica, quem que é o sacerdote eterno? E Alxa, pera, tem alguém lá que é filho dele que vai fazer isso, porque senão Moisés fala assim, ó, pega Arão e faz como ele ser sumo sacerdote. Aí você pode escolher aí no adedanha aí quem que vai ser os outros? Não, porque tinha um mandamento a ser seguido. Um mandamento a ser seguido, que as coisas são semelhantes. Se aqui tinha um tabernáculo, que mais para frente virou um templo, lá teria que ter um templo. Entendeu? Se o sumo sacerdote fazia aquelas coisas que fazia lá dentro, como apresentar sacrifício, etc., lá também teria que ter isso. Entendeu? Se aqui tem cidades, lá também tem cidades. Se aqui estava em guerra, que Israel estava conquistando a terra prometida, lá também de alguma forma estava acontecendo isso. Porque é semelhança. Hoje nós entendemos claro, irmão. Hoje nós entendemos as coisas celestiais. Por quê? Porque nós compreendemos as coisas terrenas. Entendeu? Isso é maravilhoso. As pessoas pensam, eu quero entender as coisas celestiais, vou dormir aqui, tirar uma soneca e ela vai me revelar aqui como é que é lá, a rua de ouro. Não. Você vai ver como é que é as coisas celestiais se você ler a Bíblia e ver como é que é aqui. Entendeu? É isso que você vai entender. Entendeu? Por isso que a palavra fala com Miriam, assim, ó, com Moisés, eu falo face a face. Para você eu falo em sonhos, em parábolas, do jeito que eu quiser falar com você. Entendeu? Então, a glória de Al é ocultar uma coisa. E a glória dos seis é desvendá-las. Estamos desvendando o quê? Estamos desvendando, irmão, a nossa história. Entendeu? E o princípio da nossa história é descobrir de quem somos filhos. Porque uma criança, quando nasce, ela nasce lá, aí fica lá, não entender nada. O que eu estou fazendo aqui? Não entender nada, o que eu vim parar aqui? Aí começa a crescer, começa a entender. Esse aqui é meu pai, ó. Esse aqui é minha mãe. Aí eu vou nele, aí pega um estranho, não. Aí começa a chorar. Entendeu? Ok, o princípio da criança para descobrir o que ela é descobrir quem que é o parentesco dela. O pai e a mãe. Principalmente, né? O pai e a mãe. Entendeu? Então nós descobrimos nosso pai, depois nós descobrimos quem é nosso pai, descobrimos a profundo quem que ele é, descobrimos que ele recebeu o nome, descobrimos quem que ele se tornou, e descobrimos que o nome dele não sumiria, porque ele recebeu um novo nome. Agora o nome dele vai ser apagado? Não, a palavra fala que ele é o cordeiro, é o sacrifício eterno. É eterno, irmã Miriam, é eterno. Só que ele me lembra acabar. Por quê? Porque a palavra fala que ele recebeu o nome de Al. E quem vai. E Alcha? Sumiu? Evaporou? Depois de tudo que ele fez? Entendeu? Não. Teria que vir um que ocuparia o lugar dele. Como as pessoas vão ter contato com alguém que está na luta da pessoa? Exatamente. O filho nem pode ver e não é que todos terão acesso. Exatamente. Porque um que tem contato se transformou, se tornou um memorial. Se tornou memorial. Entendeu? Nós temos a plena confiança, né? A plena confiança que nós fazemos tudo, né? Sem pensar no depois, né? Nós fazemos e pronto. Fazemos e pronto. Sabemos. Entendemos. Nós conseguimos entender o que é isso. Entendeu? Isso é muito maravilhoso para nós e para os irmãos. Por isso que eu, particularmente, eu falo para os irmãos, vem para BH. Toda live eu falo. Eu vou falar, vem para BH. Vem para BH. Vem pra Irmão BH. Paulo. Oi, irmão. Irmão Paulo Saul. Paz de Alcha. Paz de Alcha. Isso chama-se plenitude, irmão. Exatamente, irmão. Plenitude em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Pai para sempre. Exatamente. Todas essas situações que o irmão falou, isso é plenitude, irmão. Exatamente, irmão. Gratidão. Exatamente mesmo, né? Tá, então vamos lá, irmão. Vamos para a próxima parte, que já tem 40 minutos, estou no primeiro versículo. Irmão Bruno é mais rápido que eu, viu? Tá lembrando. Vamos abrir agora, depois o link de Isaías 9:5, a gente vai abrir em Lucas 1:31. Só, não abre ainda não, vamos voltar lá, porque eu não completei. Quer dizer, eu peguei um versículo, 40 minutos. Escutou, Natanael? Vamos fazer uma vigília aí. Fala assim, continuar no 9, Isaías 9:6, só para continuar, para a gente fazer o link. Fala assim, ó.
porque o menino nasceu, o filho não foi nos dado. 40 minutos já passou, irmão Shaul. Não, aí você eu falei com você, é só introdução? Agora começa a ministração, irmão. Aleluia, então. Ó, porque o menino nasceu, um filho nos foi dado. Ele recebeu o poder sobre os seus ombros e lhe foi dado esse nome, Conselheiro, Maravilhoso, e ao Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, para que se multiplique o poder, assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, uma paz eterna, uma paz sem fim. Aí tem ainda Sardes que vira para mim e fala, não, aí tá falando diante do antimachia. Gente, entendeu? Não tem condição umas coisas dessa. Entendeu? Isso é interpretação de texto, irmãos. É interpretação de texto. Interpreta o texto, ó. O menino nasceu. Ah, ele recebeu um nome. E é o forte. Pô, vai ser o antimachia. Ah, recebeu um pai para sempre. Pô, vai ser o antimachia. Para ter uma paz sem fim. Pô, gente, lógica. Lógica. Entendeu? Só que o que Iau fez? Iau tampou a visão deles. Para que eles ouvir, não entender nada. Tá entendendo? Falando aqui, nós tá falando aqui, tá entendendo lá. Entendeu? Porque escuta o primeiro. Olha o que eles fazem. Ele pega o áudio e coloca. Ó, Yalcha, ó, Yal, porque tu é o nosso pai. Depois disso aí, irmão, só. Escuta isso. Entendeu? Eles escutam isso. Entendeu? Ah, esses aí tá falando que Yalcha é pai. Aí daí pra frente não houve mais nada. Por quê? Ah, esse não tá entendendo nada. Por quê? Porque pra ele tá falando em parábola. Agora nós não pega um áudio desse, ouve 3 vezes. Entendeu? Entende as 3 vezes. E nós ouve a primeira, nós entende uma parte. Ouve a segunda, entende outra parte. Por exemplo, pô, por que eu não peguei na primeira parte? Eu acho que eu boiei aqui. Aí você ouve a terceira, você pega uma outra coisa e fala, onde que eu tava quando eu ouvi essa parte aqui? E isso é a necessidade do ruminar. De pegar o alimento e pegar ele todo o nutriente do alimento. Entendeu? Versículo 6, continuando, ó. Para que se multiplique o poder assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, firmando e consolidando, sobre o direito da justiça, desde agora e para sempre. O amor cuidador geal dos exércitos fará isso. O link aqui fala assim, ó, para que se multiplique e o poder assegurando o estabelecimento de uma paz sem fim, uma paz sem fim, uma paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. A gente vai abrir agora em Lucas 1:31. Lucas 1:31. Ô, irmão Shaul. Oi, irmã. Boa noite, Paz de Alto, Paz de Alto, irmão. As escrituras se cumprem nos nossos dias, que a gente vê, cada um tem seu testemunho, né? Aham. Essa semana eu tive a oportunidade de ministrar para um irmão e eu passei todas as passagens para ele, né? Que Alcha é pai, inclusive Isaías também, ele leu, enviou para mim, não pôde compreender, não pôde compreender. Então mostra que o livro está selado mesmo e é só para os escolhidos, porque eles leem, ouvem e não compreendem, eles não entendem, né, irmão? Não tem entende, como. irmão. Eles leem, você pega aí onde você se intitula pastor aí, a vida inteira leu, não entendeu que o Salvador tem filhos. Entendeu? Uma coisa simples que a gente entendeu de primeira. A gente pegou, estudou, para revelou, aí testificou. Entendeu? Simples para nós. É muito simples, irmão. A gente entender isso. Só que para quem não é filho, não entende nada. Ah, tem um pai e tem um filho. Ah, acabou. Acabou. Pai e filho em cima, acabou. Não tem anjo, não tem nada. Entendeu? Só existe o pai e o filho. Acabou. Entendeu? Só que não entende. Por quê? Porque nós faz parte do reino celestial. Por isso que nós entendemos, irmão. Tem um pai e tem um filho. E o filho tem filhos. E o filho dos filhos tem filhos. E assim é uma descendência como foi na terra. Aqui tem reis, né? Tem os príncipes, os filhos dos reis. Exatamente. Exatamente. Davi era rei. Uai, ele não tem filho, não. Entendeu? Vamos abrir aqui. Lucas 1:31. Diz assim, ó. Eis que conceberá, que está falando do nascimento de Alcha. Tá? Você viu lá, o menino nasceu. Fazendo link com o nascimento de Alcha. Eis que conceberá. Esse tá tocando o telefone aqui, qual que é o telefone? Para de tocar, eu acho. Ó, fala assim, ó. Esse que conceberá no teu seio e dará à luz um filho. E o chamarás com o nome de Yalcha. Aí é só Yalcha, irmão? Não, é Yalcha. É conselheiro, maravilhoso, Yal forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Aí sim tem a plenitude de tudo. Entendeu? Pai de Yalcha, irmão Alberto.
Assim seja. Continuando aqui, ó. Ele será grande, ele será grande, ele será grande. Será chamado de filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. E o mestre Ial lhe dará o trono de Davi, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará a casa de Jacó para sempre. Para sempre. O link que é eterno. Para sempre é eterno, irmãos. Entendeu? Para sempre é eterno. Por isso que fala. Por isso que fala assim, ó. Ele será grande, será chamado filho do Altíssimo. E o mestre Ial lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará a casa de Jacó para sempre. E o seu reinado não terá fim. Mostrando aquele que está falando lá em Isaías 9 é Yahusha. Pô, é difícil de entender. É difícil. Duas passagens linkando. Um falou, ó, esse aqui é esse. Aí lá no evangelho que mostra o nascimento dele, fala assim, ó, é esse aqui, irmão. Eu te fiz uma pergunta. Por exemplo, quem que é esse aqui? Vai lá no livro de Lucas, 1:31. Essa é a resposta. É fácil. É fácil. Então, voltando no principal tema, ele é pai. Isso nós sabemos, que ele é pai. Ah, irmão, mas tem que ser mais de uma confirmação. Só um não vale. Mas para um Yaldin, você um Yaldin não. Para um de Sardes, você pega 10 ali, ó. Toma. Ah, não vale nada. Tudo é fermento. Tudo é fermento. Entendeu? Então, quando a gente pega isso aqui, a gente vai fazer um link também com Lucas 10, versículo 5. Lucas 10, versículo 5. Lucas 10, versículo 5. Só para confirmar mais ainda, né? A gente viu que ele, irmão, a gente viu que ele é conselheiro, maravilhoso. Tão forte, Ah, Pai eterno, príncipe da paz. príncipe da paz. Ele é príncipe da paz, certo? Ele é o príncipe da paz, né? Então vamos lá. Aqui em Lucas 10 está falando da missão dos 72 discípulos. A representação dos 72 discípulos é a nossa representação. Se os irmãos têm que saber de cor. É a nossa representação. Por quê? 72 discípulos da nova aliança, mais 72 anciões da antiga aliança, funciona quanto que é 72 mais 72? 144. Entendeu? Então tá falando dos 144. Só que eu vou dormir e vou sonhar dos 144 mil lá em cima? Não. Ele vai mostrar que existe 72 na antiga aliança, 72 na nova aliança, que esses vai juntar vai 144 mil. O que eles fizeram aqui nessa terra é o que nós fizemos lá em cima. Então, quando a gente pega aqui, ó, depois disso, o mestre designou outros 72 e os enviou, 2 a 2, à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. Ele não vai, ele vai mandar alguém para ir no lugar dele. Entendeu? Ó, irmão, eu tenho que ir ali no bairro industrial. Eu não vou não, mas chegar lá e falar assim que eu te enviei pra você ir lá, você pega pra mim a encomenda lá, tá bom? Quem que tá indo? É irmão Helder? É irmão Helder. Só que ele foi que eu pedi ele pra ir. Então ele tá fazendo como eu. Como se fosse eu que tá indo lá. Então por isso que fala. Depois disso, o mestre designou os 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente. Toda a cidade onde ele próprio deveria ir. Ele não foi. Ele mandou 72 pra ir. Entendeu? E Al não fala. E Al não chega lá e fala assim, eu vou falar agora e a pessoa vai ouvir. Não. E Al vai falar assim, ó, irmão, mensageiro de Filadélfia, você vai falar isso, isso, isso. Aí ele vem com tranquilidade e fala isso, isso, isso. O que Al falou é o mensagem que tá falando, é ele que tá falando? A pessoa? Não. É Ial que tá falando. É o representante dele. É isso que o irmão vai falar? Exatamente. Entendeu? É o representante dele. Por isso que fala, a missão dos 72. Os 72, a representação dele é a nossa representação, dos 144 mil. Entendeu? Então por isso que fala, ó, eu estou enviando eles para eles vá no lugar onde que eu deveria ir. Entendeu? Continuando, ó. E dizia-lhes, a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pede, pois, ao mestre da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros, como cordeiros. Envio como cordeiros. E todo cordeiro tem que ter um pastor, meu irmão. Todo cordeiro tem que ter um pastor. Senão o cordeiro para lá em cima da montanha lá. Entendeu? Tem que ter um pastor com o quê? Com cajado. Opa, vem cá. De vez em quando tem que ter uma varinha de leve, né? Só para dar
cordada, né? Porque você puxa uma vez, puxa duas vezes, você tem que ter uma varinha, entendeu? E hoje é tão tremendo, irmão, que a gente sabe até quem que é o cajado e quem que é a vara, irmãos. Você tá entendendo? É tão maravilhoso que hoje a gente tem que saber ter esse segredo. Segredo, irmão, isso aqui é mais que segredo, isso aqui é segredo, aí tem um segredo, aí tem mais uns 10 pra baixo lá, entendeu? Você descobrir que tem um pastor, ó, você descobrir que você é um cordeiro. Oh, maravilhoso. Você descobrir que você tem um pastor. Quem que é esse pastor? Nossa, grande demais. Agora eu sei que o pastor é o que tem um cajado. Nossa, e tem a vara também. É isso, daqui a pouco a gente vai saber quem que é o pasto. Não pode. Entendeu? Não tem como, irmãos. É maravilhoso. Esse é o segredo do reino, irmão. A qualidade de talvez aqui é mansidão. É mansidão. Mansidão e simplicidade. Exatamente. Simples, né? E mansidão. Esse é o caráter da ovelha. A característica é diferente. O bode é Exatamente. É o bode agressivo. Então, por isso que fala da ovelha. Exatamente. É a- Obediência e mansidão. Exatamente. Entendeu? Então, irmãos, seja assim, ó, antes de dormir, fala assim, pai, gratidão, papai. Gratidão por mais uma coisa. Porque quando a gente está aprendendo, olha só para você ver. É tão bom fazer um ruminar, porque quando a gente já sabe tudo, já entendeu do administrador fiel e tal, quando a gente pega uma ministração ali que fala, tipo assim, a gente pega uma aqui antiga que nós já aprendeu. Aí, pá, pô, aqui é muito bom saber isso aqui. Só que aí quando você pega uma coisa que você sabe mais do que você sabe hoje, por exemplo, você pega um estudo de um ano atrás, faz ele completo. Aí você pega ele e depois com o que nós estamos fazendo hoje, entendendo hoje. Você pensa, gente, naquela época eu sabia quem que eram os cordeiros ali, mal, que eu estava descobrindo quem que eram os cordeiros. Passou um tempinho, eu descobri quem que era o pastor. Agora eu entendo quem que é um cajado. Entendeu? São, assim, irmãos, uma dimensão infinita. Entendeu? Uma dimensão infinita. Entendeu? Vamos continuar. Fala assim, olha. Ide e vos envio como cordeiros entre lobos. Não levais bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Ó. Em qualquer lugar, em qualquer casa em que entrades, dizei primeiro, paz esteja nessa casa. E se houver um filho da paz, e se houver um filho da paz, e se houver um filho da paz, ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. E se houver um filho, vamos resumir? Porque os irmãos têm que resumir. E se houver um filho de Alcha, que é aquele lá que nasceu, de Isaías 9:5, faz Lucas 1:31, aí ele vai dizer, a paz esteja nesse lar. Você está vendo como é que tudo encaixa? Entendeu? Vamos fazer outro link. Vamos voltar lá em Lucas 7. Lucas 7:33. Olha só, irmão, isso aí é um versículo que a gente está fazendo um link só, de mostrar que Yahshua é Pai. 7:33. Quem que é a sabedoria de Yahweh? Irmão, deixa eu ver aqui. Irmã Iraci. Quem que é a sabedoria de Yahweh? Sabedoria de Yahweh, Supremo. Não, irmão. Não, irmã. Sabedoria. Não é a arte da sabedoria, não. É a sabedoria de Yahweh. Yahshua. Yahshua. Isso. A sabedoria de Yahweh é Yahshua. A sabedoria de Yahshua é Micael. Entendeu? E a sabedoria de Micael são seus filhos. Entendeu? Agora a gente entende, ó. Lucas 7:33 fala assim, ó. Com efeito, veio João Batista, que não come pão e nem bebe vinho, e dizeis, o demônio está nele. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um glutão e beberrão, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria... Vamos traduzir para os irmãos, que às vezes os irmãos não falam nós, que nós aqui já está careca de saber. Eu falo das pessoas que vão ouvir depois. Mas a sabedoria não é uma sabedoria, não. É a sabedoria que é aquele que é sabedoria ideal. Vamos traduzir. Pois Yahshua, que é a sabedoria ideal, é justificada por todos os seus filhos. Entendeu, dona Edna? Como é que é fácil de entender? É muito fácil, irmãos. Entendeu? Porque quando fala que a sabedoria é justificada, não está falando que sabedoria que é essa. Aí você pergunta para uma pessoa, tá essa passagem aqui está falando aqui, ó. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Está falando de quê aqui? As pessoas não entendem nada. Mas nós sabemos que nós somos justificados, a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Por que fala irmã Lisamar? Por que fala que a sabedoria é justificada pelos seus filhos?
Seus filhos, 144 mil, irmã. Agora, por que fala que ela é justificada pelos seus filhos? Pela transferida. Mas é justificada, fala que é justificada, justificação. É reconhecido. Reconhecida. Por exemplo, Yahshua criou os céus e a terra. Ah, mas lá em Jesus está escrito que é Yahweh que criou os céus e a terra. Só que vem nós justificar a obra dele e fala assim, ó, vamos abrir aqui em Colossenses 1,15 aqui, vamos ler aqui quem criou. Isso é a justificação. Ele fez, agora nós vem para justificar o que ele fez. Entendeu? Por isso que fala, a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Por quê? Yahweh, ele é o Todo-Poderoso, igual nós falamos. Entendeu? Ele fala assim, ó, haja luz. Entendeu? Aí só que, você acha que vai haver luz do dia para a noite? Não. Ele vai usar o quê? O seu braço. Ele vai usar o quê? Sua mão. Entendeu? Para fazer as coisas. Entendeu? Por exemplo, vou criar os céus e a terra. Ó, ele tem poder disso? Tem. Só que ele quer honrar seus filhos. Ó, vamos criar uma terra aqui? Vamos. Eu quero criar vou fazer um projeto aqui da terra. Você vai lá e executa. Entendeu? E as pessoas não entendem isso. Não entendem. Porque além do que elas pensam, teve seres que criaram. Vem cá, fez ali a terra, fez o sol, fez tudo. Entendeu, irmão? Então, assim, o pai ele tem uma sabedoria, né? Ele ensinou seus filhos. E os seus filhos, praticando essa sabedoria, justifica ele. Exatamente, exatamente. É exatamente isso mesmo, entendeu? Então, nós justificamos a obra dos nossos pais. Quando eu falo nossos pais, eu falo nossos pais. Entendeu? Nós justificamos essas obras. Vim falando. As pessoas acreditam? Não. Ah, não, mas lá na Bíblia está escrito lá que quem criou foi Yahweh. Ah, meu amigo. Irmão Saúl, Oi, irmão Davi. Provérbio 25, 2 e 3. 2 e 3 fala também. Sabedoria de Yahweh. Provérbio 25, 2 fala a glória de Yahweh ocultar uma coisa, a glória seja desvendá-la, não? É isso mesmo. Os Exatamente. filhos, né? Né? Entendeu? Então, é a justificação dos seus filhos. É a justificação, entendeu? Ah, uma pessoa leiga, porque Yahweh criou. Ah, sabia que Yahweh, ele falou, só que teve suas mãos de obras? Teve seu pedreiro, seu pintor, seu arquiteto, sabia disso? Ah, não, mas lá tá falando que é Yahweh. Não, mas agora eu vou te explicar você aqui, vem cá. E mostra. Então, isso é justificar, entendeu? Então, você vê que tudo mostra que Yahshua é pai. E que existem filhos de Yahshua. Entendeu? E que esses filhos de Yahshua estão lá na era de Filadélfia. Entendeu? E lá na era de Filadélfia. Por isso que é uma era muito amada. Você vê que tem coisas ali celestialmente falando. Nas outras eras não tem. A gente não vai ler para não ficar muito extenso, mas nas outras eras não tem. Entendeu? A sabedoria que nós temos hoje, para quem nós era no passado, para quem esse povo é de fora, pelo que a gente sabe hoje, quem olha para a gente lá de fora, para nós, eles vão falar, nossa, esse povo não existe. O mundo inteiro fala uma língua, eles falam outra, e uma coisa que nós nunca tal coisa ouvimos. Aí quer dizer, olha o tamanho da sabedoria, da onde só um fala a nossa língua. É a língua dos anjos, exatamente. Isso é a língua dos anjos, irmãos. Isso é a língua dos anjos. Entendeu? A língua dos anjos as pessoas não entendem. Nós falamos a mesma língua aqui, o português aqui, fala a mesma língua. Nós esforça tanto que a gente tenta traduzir até para o inglês. Assim, não, vamos ver se os irmãos entendem. Vamos fazer batendo cabeça aqui para traduzir, entendeu? Para ajudar os irmãos. Só que isso aqui não adianta, é língua dos anjos. Tito 2, 8, meu amado irmão, está escrito assim: exprimindo-te numa linguagem digna e reconhecido para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Exatamente. Quando fala que o adversário nada tem que dizer com nós, sabe por quê? Nós 300 vamos chegar lá. Entendeu? Vou chegar lá. Eles não vão falar assim, aquele ali. Não, por que ele não vai falar? Porque somos perfeitos. Entendeu? Por isso ele não vai falar. Vai falar o quê? Por isso a condição está perfeita. Porque se nós chegar lá e tiver alguma repreensão, vai falar assim, isso não é digno de estar aqui não. Olha lá, que ele fez aqui. Só que antes de falar isso, não vai ter isso. Não vai estar, não vai ter. Porque atingimos a perfeição. Entendeu? Se a sabedoria de Yahweh é Yahshua, né? E sobrando aos filhos. Entendeu? Aos filhos, com certeza. Com certeza. Uma palavra que é o significado de provar. Provar. Então, a fé, a nossa fé é a prova das coisas invisíveis. Exatamente. Então, ela justifica, nossa fé justifica. Nossa fé justifica. A nossa fé justifica. A
fé da irmã Adriana, do irmão Edgar, do irmão Ronaldo, de sair da onde que eles estavam para vir para cá, do irmão, entendeu? Essa é a justificação. Quem sai? Ó, agora pergunta aqui. Eu vou perguntar aqui, mas já tô levando aqui lá pro futuro já, viu? Não é pra ninguém responder não, porque isso é pra quem vai ficar. Pergunta, quem sai lá do Maranhão pra vir numa igreja, vamos falar um nome aqui, um fictício, sei lá, igreja pentecostal aqui de BH? Quem sai? Entendeu? Quem que sai lá do sul pra vir pra cá, pra vir numa igreja qualquer? Ah, não, aqui do meu lado tem uma igreja aqui, ó. Ninguém. Essa é a justificação, essa é a fé de sair de lá. Irmão Adriano e os irmãos, irmão Márcio também. Pode ter certeza. Você sair de onde você está. Entendeu? No momento que acontecer, essas pessoas, tudo que viveu isso, vivenciou essa história, pode ter certeza, vai ter um temor tão grande neles, porque vai ter entendido. Vai ser, agora eu entendi. Achava que a Adriana estava louca, achava que o Márcio estava louco. Agora eu entendi a vida deles, entendeu? Isso é. Aham. As pessoas perguntam assim, você mora em São Paulo, vai para Goiás, está fazendo o quê? Aqui em Belo Horizonte? Eu vim aqui por causa do eu sou de uma igreja, os meus irmãos, eu tenho envolvo, mas o senhor veio de Goiás, de São Paulo para cá? Não, eles não entendem. Eles não entendem. Tem igreja para todo lado. Tem igreja para todo lado. Tem Da casa pra cá. É. disciplina tem. Foi introduziu o evangelismo ali. Como assim? São tudo bíblico. Com terra, Eu ainda tenho que parar no centro pra pegar o carro. Tem que ser rápido, porque eu não tenho que pegar o carro, que é lá em Contagem. Como é que é? Você vai ser com nada, não? Você vai ser da sua casa. Tem uma igreja do lado lá, não? Lá em Contagem, assim. Pra você ver, ó. A gente vê do mínimo aqui até o máximo. Entendeu? A gente vê do mínimo até o máximo. Você quer ver coisa mais forte que isso aí? Então, onde nós viemos é forte. Mas o que supera essa força maior ainda, que aí os que já estão aqui também têm, é muito maior ainda, é você abrir a mão de todos os sonhos. Mesmo vindo de uma igreja que seja distante para outra, mas você ali continua com os seus sonhos, seja lá o cá. Mas nós abrimos mão de tudo. Mas não é apegado a pessoas. Sonhos pessoais, sonhos coletivos de familiares e sonhos pessoais. Abrimos mão. Isso para pai fala muito mais alto. Exatamente. Essa é a justificação. Ele vai ver, ó, você está aqui presente, mas no teu coração eu vejo sonhos, então. Mas quando ele vê você renunciou tudo, até o sonho dentro de você, a sua construção como pessoa que tem que ter uma vida, você abriu mão tudo por ele e para ele. Aí isso aí você fica totalmente. Exatamente, entendeu? Por quê, irmãos? Ó, igual eu falei pros irmãos, somos filhos de Deus, somos seres celestiais. Entendeu? Nós aqui, eu tenho, por exemplo, as pessoas, eu não jogo, eu não pego assim e saio falando de Yalcha pra todo mundo. Eu não saio. Eu tô trabalhando ali, aí me pergunta alguma coisa, eu começo a falar, aí a pessoa tá falando comigo, eu começo a explicar alguma coisinha básica. Eu falo da letra J pros irmãos. Uma letra J, ó, a letra J não existe no hebraico, então o nome não. Ó, irmão, isso é básico, estuda. Só você estudar história, um pouco de história. Entendeu? Não, mas o menino é bom pintor, além de tudo, ele é bom na palavra também. Esse aqui, ó, pintura é meu segundo trabalho. A meu primeiro trabalho é ministrar. Você quer sentar para ouvir? Seu hora de almoço não vai almoçar, não, você vai só ouvir, filho. Pra alimentar da palavra, entendeu? Então, por quê? Porque eu entendo que tem que ser pregado para todo mundo. Tem que ser pregado a palavra. Mas eu sei que aquele que foi escolhido por Ial, ele vem assim. E arruma alguma coisa de vir. Não precisa. Você fala duas áreas. Tem um exemplo aqui do irmão Natan. O irmão Natan, nós estávamos almoçando, irmão. Nós estávamos almoçando assim. Aí começou a ser o quê? Aí eu falei, não, tudo que ele falava, irmão, é isso. A resposta, ele tinha muitas perguntas. E o Espírito de Alto tinha muitas respostas para dar a ele naquele momento. Eu não sei nada. O que sabe é o Espírito de Alto. Entendeu? Eu estava no lugar na hora certa. Para falar para ele uma coisa que ele estava no lugar na hora certa. Entendeu? Então não precisou de falar muito, irmão. Entendeu? Terra boa. Aí você fala para um cara que está do seu lado. Um cara que viu sua vida ali mudar, sair da lama. E tá do jeito que você tá hoje, a pessoa não crê. Entendeu? A pessoa que nunca te viu na sua vida vai assim, eu nunca imaginava que você tinha a sabedoria que você tem.
Entendeu? Mas não é sabedoria minha, é sabedoria ideal. Entendeu? Eu só falo o que eu aprendi. Entendeu? Aí tem pessoas que vê o seu cotidiano, vê que você era uma pessoa, vamos dizer assim, não era uma boa pessoa, quer dizer, a gente sempre foi boa pessoa, só que estava num momento ali que já estava um momento ruim da nossa vivendo, entendeu? Tinha nossos problemas, entendeu? Então aí começa a ver a gente consertar, começa a ver, ó, o nome não é esse, entendeu? Aí vê, muda de tudo, sai das drogas, sai da bebedeira, sai da prostituição e fala assim, ó, agora eu quero ter uma vida digna. As pessoas, entendeu? Isso é nossa família. Eu falo por nós, uma pessoa que vive, nossa família. Nossa família vê isso. E acha que nós tá de modinha. Aí quando você fala para um filho de Yaucho uma palavra, ah, o nome é Yaucho, parece que o cara vai. Pim! Ah, entendi tudo. Entendeu? Então é muito maravilhoso, mas é muito maravilhoso. Exatamente. A gente vai abrir agora, irmãos, continuando o estudo, então provamos aqui que Yaucho é pai, né? Yaucho é pai. Então a gente vai entender que, exatamente, e que esses filhos fazem parte do exército celestial. Entendeu? Existe um exército celestial. Se existe um exército inicial, existe um exército celestial. Tudo é uma semelhança. Não é? A gente vai provar sim, só os irmãos lerem, só que os irmãos não falam os irmãos aqui, tá? Nossos irmãos de fala, porque eu considero todos os meus irmãos. Entendeu? Porque eu tenho um carinho pela humanidade. É um carinho, entendeu? Você não tem um carinho por uma pessoa. Às vezes passa uma pessoa do outro lado da rua e fala assim, não, eu gosto tanto daquela pessoa ali. Nunca vi a pessoa, mas não, pai, estou gostando daquela pessoa ali. Entendeu? Quando a gente pega aqui em Lucas 2:8, vamos abrir lá, Lucas 2:8. Nós amamos, não é? Nós amamos. E eles também nos amam, porque Ama. esses dias nós fomos num lugar aí uma mulher falou assim, eu te conheço. Eu te conheço, né? Nós rimos, né? Porque eu não ia falar, né? Mas e ela insistia, né? Ele falou que conhecia o irmão há muito tempo e não sabia de onde, mas já viu ele há muito Já tempo. viu? Uma vez eu estava comprando tinta numa loja de tinta. Aí estava comprando pela internet e tal, pelo WhatsApp, conversando com a gerente da loja. Aí a pessoa falou assim, quem que é esse baixinho aí? Aí eu tava, pode ter você, não, eu, o Ed Cleiton, o irmão Ed Cleiton, o irmão Arthur e o irmão Marco Beethoven. Eu conheço esse rapaz, esse cara de baixo aí, esse gordinho aí, lembrando, né, do dedo, né? Dá pra um sinal aí, viu? Eu conheço ele, aí eu falei assim, ah, conhece? Eu falei, nossa, esse aqui faz parte de 144 mil. Aí eu falei, mano, tudo bem e tal, comecei a pregar pra ela, mano. Nem entendeu nada, entendeu? Entendeu? Nada desse não, errei. Não é não. Eu acho que teve, às vezes, não sei, entendeu? Só que, por quê, irmãos? Porque nós amamos muito, entendeu? Amamos familiares, amamos amigos, entendeu? Nós não conseguimos ter ódio no coração. A gente não consegue, irmãos, ter ódio no coração. isso também é uma ordem do papai, né? Entendeu? Amar todos, né? Exatamente. Entendeu? Ah, mas aquele ali é filho da serpente, eu não sei, irmão. Tem uma amiga minha que falou assim, foi esses nomes pra ela, porque não tem Adriana, aí os nomes dele, eu falo pra ela, bom dia, aí pra paz dela, ela tem a ajuda de Deus, bom. Aí a paz dela se escreve direitinho, né? Eu, Ilka, e aí? Ela falou, seu líder, eu sei que na minha igreja tem muita coisa errada, mas eu conheço a sua igreja, eu falei, onde você vai escrever? Onde está tudo errado, onde você não conhece ele? Por que você não vem conhecer? Depois você, né? Você tem, por enquanto, você tem opção. Mas exatamente. E isso é um contato que você tem com essa pessoa. Um contato. Você sabe que isso é uma sementinha que você está plantando nela? É uma sementinha. E ela fala paz de alça, né? Entendeu? Eu tenho pintor que fala comigo, paz de alça. Entendeu? Fala comigo, paz de alça, entendeu? Aí os outros pintando, ah, mas esse daí, ele, puxa, ele gosta muito de você, entendeu? Porque ele quer agradar você, mas no fundo ele não, eu falei, não importa. Eu não estou preocupado com agora. Na hora que acontecer, eu tenho certeza, vai se converter. Você vê, irmão, que isso aqui, agora passou agora para mim, assim, Lucas 6:45, diz assim, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem bom, seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala Exatamente. É Lucas o quê, irmão? Lucas 6:45.
Lucas 6:45, exatamente, né? Porque o homem bom, ele tira as coisas boas do coração. E o homem mau não, o homem mau só quer destruir, só quer acabar, entendeu? E o homem bom não, o homem bom vê tudo de uma forma boa. Ah, perdi meu emprego. Ah, gratidão papai, não era pra ter esse emprego. Não, quebrei meu pé, gratidão papai, tem alguma coisa que alguém me falar. Ah, entendeu? Tudo, tudo. Entendeu? Não tem nada, entendeu? Não tem nada para assim, aconteceu, mas Ial deixou. Não, gratidão, meu pai. Tudo coopera para o bem, entendeu? Então, quando a gente pega aqui em Lucas, vamos abrir lá Lucas 3, Lucas 2:8. Lucas 2:8. Diz assim, olha, Lucas 2, todo mundo abriu na live aí? Eu tô falando um pouco dos irmãos da live, eu tenho que perguntar para eles alguma coisa, né, irmão de Cleide? Tem que perguntar alguma coisa para você, né? Eu vou perguntar, preocupa não, viu? Tô te vendo. Fala assim, ó. Lucas 2, versículo 8. Fala assim, ó. Na mesma região, aqui fala, continuando, o nascimento de Elcha. Fala assim, ó. Na mesma região havia ali uns pastores. Pastor, irmã, ali estava pastor da assembleia ali? Não. Ah, pastor fazendo o quê? Fazendo as ovelhas, conduzindo as ovelhas. Entendeu? Pastor conduzindo as ovelhas, entendeu? Fala assim, ó. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e durante as vigílias da noite montava guarda no seu rebanho. Está vendo aqui que o pastor guarda? Não é só, estou conduzindo de dia, chega de noite, eu vou dormir. Não, o pastor, ele o que? Monta guarda, vigia, toma conta das ovelhinhas, né? Versículo 9, ó. O anjo do mestre apareceu-lhes e a glória do mestre envolveu-lhes em luz e ficaram tomados de grande temor. Oh, ficou tomado de grande temor. Sabe por que ele ficou tomado de grande temor? Porque aquele anjo era quem? Deixa eu ver aqui, irmão Edicleito. Que anjo que era esse aqui, irmão Edicleito? Essa é fácil, né, irmão? Gabriel. Não, errou! Que isso, irmão? Que isso, É irmão? o anjo do mestre. Não, mas O lê. anjo do Aqui, ó. mestre. Você tem que lê direitinho, olha. Ó, presta atenção, presta atenção. Na mesma região havia pastores que estavam nos campos durante as vigílias da noite, montavam guarda no seu rebanho. O anjo do mestre, não é porque tá falando o anjo mestre que é Gabriel, não. Tem que prestar atenção na leitura inteira. Ó, o anjo do mestre apareceu-lhe em glória do mestre e a glória do mestre envolveram-se em luz. Ficaram tomados de grande temor. Ó, de grande temor. Continuando. O anjo, porém, disse-lhes: Não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu hoje o Salvador, que é o Machia, o Mestre, na cidade de Davi. Eis que vos servirá um sinal. Encontrarás um recém-nascido envolto de faixas, deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celestial, a louvar Iau. Aí você lembra. Vou perguntar de novo. Vou fingir que eu esqueci a pergunta. Irmão de Cleito, quem que é esse anjo aqui? Micael. Aê, irmão, exatamente, é Micael. Por quê? Quando a gente pega o versículo 3, fala assim, ó, de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército. Por quê? Porque ele é o general. Entendeu? Porque ele é o general. E junto desse anjo, que é o general, que estava à noite, quando você pega aqui, fala assim, ó, havia uns pastores que estavam nos campos durante a vigília da noite, mostra que esse aqui é um anjo, que faz as coisas na noite. Ele é quem? Ele é a lua. É a representação da lua. E quando a gente pega assim, de repente juntou-se ao anjo, juntou a lua, juntou na lua ali, uma multidão do exército, a lua e as estrelas. Entendeu? A lua e as estrelas. Então por isso, por quê? Porque Micael, ele é a lua. Micael, ele é a lua. Por que ele é a lua? Porque o brilho dele é próprio? Não. Porque ele reflete a luz do sol do pai dele, porque o pai é o sol. Entendeu? Você vê que vai tudo encaixando, tudo, não tem como a pessoa falar assim, não, isso aí tá errado, não tem como. Entendeu? Quem, irmão? Ah, você fala na tua. Quem colocou no ventre da Maria, papai Alcha, eu falei,
Então, esse anjo aqui, ele é o anjo da representação do quê? Do general. Do general. E junto com o general estava aqui, seu exército aqui mostra esse exército trabalhando. Só que aqui é toda hora que você vê esse trabalho, não. Esse exército ele não quer mostrar para o povo que trabalha. Ele coloca, agora no momento de estar com pouca força, mas sempre colocou ordem em tudo. Só que não é, vamos por exemplo, existiu uma batalha, Isiel está perdendo. E Ial falava assim, ó, vou dar a vitória para Isiel. Peraí, você acha que nós do exército não ia ajudar, não? Lógico que, mas fala isso? Não. Só que o nosso espírito testifica que isso aconteceu. Porque sabemos que somos esse exército celestial que ajudava, que fazia, que colocava a mão na obra. E tem o exército e tem o superior, tem um general, que é a lua. Por isso que fala assim, o anjo apareceu à noite, na vigília da noite, e falou ali para os pastores, ó, brincando, falou para os pastores, por quê? Porque ele é o pastor. Na noite, por quê? Porque ele é a lua. Teve grande temor, porque ele é a haste do temor. Tá vendo que tudo, entendeu, irmã de Cleide? Que não é só pegar aqui, ó, o anjo do mestre, porque pode ser que as traduções falam o anjo de Al, entendeu? Entendi aqui. Eu confundi porque ele estava que eu vos anuncio, mas ele não está anunciando um nascimento, ele já nasceu, ele está anunciando uma alegria, né? Exatamente. Você vai dar uma acordada em vocês, viu, irmão? Eu vou pegar mais um aqui que tá piscando. Pode ter certeza. Tá bom? Então a gente vê aqui que é o exército, é o anjo, né, que é o general, e o exército trabalhando. É o anjo e o exército. Então aqueles de Filadélfia, aqueles seres de Filadélfia, além de estar aqui na carne hoje, mas um dia já foi. Já foi não, ele faz parte do exército celestial. Só que esse exército ele foi o quê? Derrubado, está relatado em Daniel 9. Vamos abrir em Daniel 9 lá. Esse exército ele foi derrubado. Vamos abrir Daniel 9. 8, 9, quer dizer. Daniel 8, 9. É o seu telefone, Madrinha, que tá tocando aqui, ó. Daniel 8, 9. Daniel 8, 9. 1570, exatamente. 8, 9. Fala assim, ó. De um deles, né? De um deles saiu um pequeno chifre. Agora eu pego aqui, um pequeno chifre, ó. De um deles saiu um pequeno chifre, né? Que cresceu muito, tanto na direção do sul, como no país do Oriente, do Oriente, como no país do esplendor. Um pequeno chifre. Irmã Josi, quem que é esse pequeno chifre aqui, irmã Josi? Ativa o microfone, tem que ativar o microfone. Esse? Emanuel. Exatamente aí, irmã. Isso aí mesmo, Emanuel. Fala assim, ó. De um deles saiu um pequeno chifre. Vamos traduzir. De um deles saiu Emanuel, né? Porque os irmãos têm que traduzir para os irmãos. Não falam nós, falam os irmãos de fora. Saiu um pequeno chifre. E depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como do oriente, como no país do esplendor. Ele ergueu-se contra o exército do céu. Ó, no céu tem um exército. No céu tem um exército. Ele confirmou que está falando lá do exército celestial. Não é fermento, igual esses Yaldins falam. Esses Yaldins, esses Sardes e etc. falam. Entendeu? Fala assim, ó. Ele ergueu-se até contra o exército do céu, derrubou por terra, quer dizer, esse exército na terra. Então a gente identificou que existe filhos de Alcha, a gente identificou que tem um exército na terra, e a gente identificou a carta de Filadélfia. Que todos mostram que somos nós. Entendeu? Como é que é maravilhoso? A palavra fala com a gente. Isso é um estudo de 1 ano atrás, irmão. Isso é um estudo de 1 ano atrás. Eu não peguei nem 1% que o Bruno pegou, porque o Bruno é... Entendeu? Isso é muito tremendo. Quando a gente pega, voltando à leitura aqui, ó, fala assim, ergueu-se contra o exército do céu, derrubando por terra parte do exército e das estrelas. Parte do exército da estrela, fazendo um link lá com aquele exército, aquele general e aquele exército que estava trabalhando durante a noite. Porque ali estava a lua e estavam as estrelas. Entendeu? Porque a lua e as estrelas, irmãos, tem que andar junto. Já viu? De vez em quando a gente vê a lua de dia. Só que a estrela está ali, a gente não está vendo porque a glória o sol, a luz do sol, está naquele momento ali. Por isso a gente não vê. Mas não está lá. Você acha que a estrela some dali? A estrela não some do céu, não. Entendeu? Tá ali. Só que enquanto Yalcha tá, as estrelas se apagam. Até a lua não tem um brilho dela. Nós vemos um reflexo da lua.
Só que a gente não vê o brilho dela. Agora, à noite, exatamente, o sol governa o dia. E a lua e as estrelas, a lua é para governar a noite, junto com as estrelas. Entendeu? Por isso que a gente fala, a lua... Vamos abrir essa passagem? Aham. Observação aqui, derrubando por terra parte do exército e das estrelas, ou seja, o exército e das estrelas. Tem uma separação aí, porque o exército não são os 300? Irmão, o exército é os 300, irmão? Não, as estrelas... Que vai subir, mas o exército, as estrelas, 144 mil. É o exército. Os 300 vai subir, só que ele vai representar todos os 144 mil. Entendeu? Quando fala aqui, até agora, quando entendemos, fala assim, ó, parte do exército e das estrelas, está falando do mesmo conjunto. É. Só que também temos um entendimento também, que ainda não foi amplificado, que tem o exército, né? Tem o exército, ele... Não é que é o principal, faz parte, mas é o... Entendeu? Ia falar a mesma coisa. Entendeu? Vamos dizer que é elite. Entendeu? Exatamente. Entendeu? Qualquer irmão, a passagem da 1,14? 1,14. Gênesis 1,14. Gênesis 1,14, irmãos. Gênesis 1,14. Abram aí. Gênesis 1,14. Diz assim, olha. Por que a gente veio nessa passagem? Porque a gente viu, né, sempre voltando, a gente viu que o exército celestial estava trabalhando à noite, e tem uma representação disso. Tudo, irmãos, tudo na nossa vida, tudo tem uma representação. Até um dia para trás eu olhava para minha mão com um significado. Ah, é uma mão. Mas para que Al fez isso aqui? É para eu poder pegar aqui, para eu poder pegar um copo d'água. Só que ele fez muito além disso. Ele fez uma mão porque tinha uma representação. Você está vendo, irmãos? Entendeu? O braço, tem o olho, tem a boca. Ah, por que nós tem duas faces e tem uma boca? É porque isso tem uma representação. Porque antes, ó, você ver, porque antes de ser criado, o homem já tinha promessa disso tudo. Já tinha promessa que 4 viria na antiga aliança e 1 viria na nova. Então Ial fez o quê? Vou fazer uma mão, o dedão separando do outro. Entendeu? O papai falou, né, que ele abraça. Ele abraça. Ele abraça. Se eu não me engano, se eu não lembro, eu acho que na escola eu fiz um estudo que o dedo, que ele é o mais forte. O dedão diz que ele é o mais forte, entendeu? Se você perde ele, você perde, eu acho que, se não me engano, 40% da força. Uma história registrada no corpo físico, entendeu? Ele fez a história que viria registrada no corpo. No corpo, exatamente. Os sinais. Como o corpo, a igreja é colocada como corpo, a cabeça e alça e o corpo é os membros, entendeu? Então tudo. Por quê? Porque antes de ser criado essas coisas, já tinha uma história de tempos antigos. A gente vai ver isso, é tão tremendo, quer ver? Ó? Vamos abrir aqui então por enquanto, em Gênesis 1,14, fala assim, ó. Ial disse que haja luzeiras no firmamento. Ah, Ial disse. Aí vai o irmão Alberto, o irmão Edgar lá, vamos fazer aqui o firmamento aqui. Entendeu? Ele disse, nós fazemos. Entendeu? Ele disse, nós fazemos. Porque nós fazemos a vontade dele. Nós fazemos o que ele fala para fazer. E nós que é a glória para nós, depois nós chegamos aqui, irmão, aqui nós fez o sol. Não fez nada não. Quem fez foi Ial. Ele falou para fazer. Ah, mas você trabalhou. A honra é dele. Toda a honra e glória é dele, entendeu? Vamos ler aqui, ó. Ial disse que haja luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite. Que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. Assim se fez. Ial fez 2 luzeiros maiores. O grande luzeiro com o poder do dia. E o pequeno luzeiro com o poder da noite. E as estrelas. Ó, as estrelas estão junto com quem? Está junto com a lua. Luzeiro da noite. Ial os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite. Para comandar. Eu te pus comandante de povos. Colocou no firmamento no céu para iluminar a terra, para comandar o dia e a noite, para separar a luz e as trevas. Ial viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã nesse 4º dia. Então aqui mostra que Ial criou os luzeiros para comandar.
E junto com o luzeiro que estava à noite, está as estrelas. Entendeu? Por isso que a representação de Micael é a lua e das estrelas são aqueles que acompanham ele. 144 mil. Entenderam? Como é que é maravilhoso? Então, quando a gente pega aqui, voltando a luz estrelas... Pequeno. Lembrando que ele é o mais novo. Ele é o mais novo, exatamente. Detalhe. Exatamente, ele é o menor. Ele é o menor. Satanás não tem brilho próprio, né? Ele é o quê? Trevas. E você vê que a lua sempre está em posição de trevas. No meio dessa treva, ela é por quê? Porque é um exército. Um exército é o quê? Na guerra. Guerrear contra quem? As trevas. Porque não tem como você guiar contra a luz, porque a luz já é o próprio Pai. Exatamente. Então, por isso que ele colocou os seus filhos com um exército todo para guerrear em meio às trevas. E esse mundo aqui está todo em trevas. Está todo em trevas. Nós somos a última luz desse mundo de trevas. Somos a última luz. Entendeu? Isso é tremendo, irmão. Porque somos soldados, somos o quê? O exército. E o exército só fica em guerra. O exército não fica parado só na sua pátria. Sua pátria já foi tomada. Nós somos primeiro aqui, se preparando para chegar lá e tomar de volta. E nós vamos abrir isso aí agora, irmão. É tão tremendo que a gente vai abrir isso aí lá agora aqui. Já tá até um papelzinho aqui, ó. Apocalipse 12. 12, 7. 12, 7. Esse exército tá na onde? Esse exército está na terra. Só que ele vai ficar aqui, tranquilinho? Não. Vai chegar um momento que esse exército vai subir. Entendeu? Não. Esse exército vai subir. Entendeu? É um exército celestial, irmãos. E esse exército vai subir. E vai subir o quê? O alto escalão do exército. Igual a irmã falou, o alto escalão do exército. E a fé de falar assim, eu faço parte desse exército de 300, irmão. É a fé. Eu falo. Às vezes eu tô conversando com uma amiga ali e tal. Eu já não tenho muita ideia para conversar, né? Que a gente já não compactua muito. Aí do nada vai ser, irmão, eu faço parte do exército do céu, eu só faço parte dos 300. O cara fala, entendeu? O cara fala, vai assim, não, vou guerrear contra o Satanás, entendeu? Não entendi nada. Não entendi nada, entendeu? Só que eu sei que eu expressando a minha fé. Uma vez o rapaz assim, entrou aqui, eu passei no lugar assim, o cara estava lá. Eu para mim falou, moço, vem aqui, você é polícia? Aí eu falei assim, não, eu sirvo um exército. Ele falou assim, exército? Levanta a camisa, levanta a Eu camisa. falei assim, exército do Tribunal Celestial, regional Tribunal Celestial. Esse aí é que eu sigo, eu falei, ficou assim, eu pensei que era... A irmã foi com a cidade lá, né? E ela foi com a roupa de exército, que ela já foi várias vezes naquele lugar e ela era meio destratada, né? Então ela chegou com roupa de exército lá, diz que todo mundo deu uma credencial pra ela e ficou atrás dela. E a hora que perguntava se ela fazia parte do exército, ela falava que fazia. Fazia, não tô mentindo, não. Não falo de qual, mas eu faço parte. Não falo de qual. No melhor dos melhores. Parecia que ela era uma Aí ele falou pessoa muito assim, importante. esse é crente. Exatamente. Então a gente vê que esse exército, irmão, esse exército que está relatado lá em Daniel 9, que foi jogado por terra, que caiu nessa terra, esse exército vai se levantar. E junto com um general. E aí a gente faz um link com o Daniel 12. No final dos tempos, que fala lá, não fala no final dos tempos, fala assim, ó, naquele tempo, só que em cima tá falando do final. Então aí tem que ter um intérprete, né, irmão? Porque os irmãos não gostam muito de ler e interpretar, né? E eu também não gostava não, na escola eu não gostava não. Eu interpretava, pra que serve interpretar? Eu vou precisar disso não, entendeu? Só que hoje a gente entende que precisava, entendeu? E hoje se eu tivesse aquilo, eu acho que seria muito melhor. Só que o papai sabe de tudo, né? Então quando a gente pega lá em Daniel 2, fala assim, naquele tempo, no tempo do fim, se levantar... Rapidinho, Oi, irmão. irmão Paulo. Ah. Rapidinho, enquanto você lê aí, em Juízes 7 também fala assim, ó, Gideão se levantou de madrugada, bem como todo o povo que estava com ele. E qual que é o povo que estava com ele, irmão? Fala então, comigo aí. É o exército. Mas qual exército? 300. É. Você vai ler, ver se era o 300 que estava lá, viu? Não, no momento estava todo o exército, né? Estava 32 mil. Entendi. Só que mas aí lembrando que é o quê? Que é uma sombra, né? As coisas são uma sombra, né? Não é idêntico, né? Exatamente. Então você vê que faz esse link mesmo que o irmão falou, de Juízes 7, fazendo um link agora com Apocalipse 12, 7. 12, 7, né? Por quê? Porque é o exército. É o exército, aquele mesmo exército que estava lá no nascimento de Alcha. É o mesmo exército, né,
que o irmão fez a representação de Daniel, Daniel 9, 9, né? 9 mesmo? 8, 9. É o mesmo exército. Aí no final dos tempos vem e muda a palavra. Muda a palavra. Pra quê? Pra parear a cabeça dos outros irmãos. Por quê? Aqui no 12:7 fala assim, ó, houve então uma batalha no céu. Micael e seus anjos, vamos traduzir para esses irmãos? Micael e seus anjos, está falando da lua e as estrelas? É todas as estrelas? Não. Aqui é uma parte das estrelas, mas chega lá representa toda a estrela. Entendeu? Guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, tipo a serpente, chamado de Satanás, toda a terra habitada, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouviu então uma grande voz proclamando: agora se realizou a salvação, o poder, a realeza do nosso fiel, e a autoridade do nosso Machia, Entendeu? Está dando autoridade, ele recebe autoridade. Entendeu? Você vê ali, mesmo como sexto, mesmo como fraco, tem pouca força, ele consegue vencer o dragão. Por quê? Porque a força dele é Yahweh. Entendeu? E por que será que o exército é apenas 300? Deixa eu perguntar, irmão, que os irmãos aqui tá... Deixa eu ver aqui. Irmã Delminha, por que o exército de Yahweh, o exército aqui que vai derrubar Satanás, é apenas 300? É a representação do que aconteceu lá com os Gideão, né? Aqueles que foram beber a água, ficaram os 300 que fizeram corretamente, que estavam bebendo a água da forma correta. Isso, mas é por que Yahweh escolheu apenas 300 para poder guerrear contra o dragão? Porque para que eles, o exército, não se exaltasse, para não encher de glória, né? Porque a glória é de Yahweh. Exatamente. É para quê? Para que eles, né, se vangloriar, falar assim, ó, eu derrubei 200 milhões, entendeu? Porque a probabilidade de 300 derrubar 200 milhões, e outra coisa, eles estão lá, nós vai sair daqui, é como se fosse o seguinte, é nossa terra, só que quanto tempo que a gente não está lá? Nossa mente não voltou não, chegar lá vai ser novo para nós, ele já sabe as táticas, entendeu? Então o exército pequenininho, invadir um lugar com um grande exército, qual que é a probabilidade de você ganhar? Zero. Só que quando tá com IAL, é 100% de vitória, irmão. Guiado pelo Espírito, entendeu? Exatamente. Entendeu? Então, por isso... Shaul. Oi, irmão. Também um complemento que a irmã Delminha falou, porque Ial trabalha sempre com pequeno número, né? E a força do exército sempre está em Ial, né? Não está nele próprio, né? Exatamente. A força de Ial, a nossa força é Ial, irmãos. A nossa força é Ial, entendeu? Nós chegar lá, não vai vencer, aí você acha que nós vai ficar lá batendo no peito? Nós venceu! Não. Glória a Ial, aleluia, adorado somente Ial. É ele que fez isso. Não somos nós. Representando de Davi, exatamente, entendeu? Davi sabia que toda vez que ele vencia aquelas guerras era Ial. Não era ele. Entenderam, irmãos? Isso é tremendo, isso é tremendo. Então aqui, se a gente vê, aqui fala, houve então uma batalha no céu. Oi, irmão. Aí não é nem 100%, vai ser 300%. 300%, exatamente. E quando a gente pega aqui no Apocalipse 12:7, fala assim, ó, houve então uma batalha no céu. Micael, seus anjos, é um pequeno número esses anjos, é um pequeno número, é só os 300, tá? Fazem parte de Filadélfia. Aqui, a área de Filadélfia tem mais, só que esses ainda não chegaram à perfeição, mas vão chegar através ali do sofrimento, só que esses 300 não vão passar pelo sofrimento, né? A gente faz um link com essa passagem, irmão, desse exército, né? Esse exército que caiu por terra, esse exército que estava lá no nascimento de Alcha, esse exército aqui que vai subir, né? Junto com Micael e vai vencer, né? Grato a Alcha, grato a Yal, o dragão. A gente faz um link com Gênesis 6. Vamos lá, Gênesis 6. Gênesis 6.
Gênesis 6. Gênesis 6. Vamos lá. Gênesis 6, 3. Fala assim, ó. E Al disse: meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais do que 120 anos. Ora, naquele tempo, quando os filhos de Ial, peraí, mas a palavra não pode se contradizer. Em 1 João, a palavra fala que Ial tem apenas um filho, que é Ial Shomashia. Só que aqui em Gênesis está falando que quando os filhos de Ial, peraí, tem alguma coisa. Mas será que é filho de Ial? Não. Não é filho de Ial. Aqui é filho de Alcha. Porque já tinha uma promessa, irmãos. Os irmãos têm que entender que já tinha uma promessa. Isaías 9 já falava lá, ele vai receber o nome de Ial forte, vai se tornar Ial forte. Porque a vontade de Ial, enquanto a vontade de Ial não tem mimimi, não. É isso que eles não entendem, os nossos irmãos. Entendeu? É isso que eles não entendem. Então aqui fala, quando os filhos de Ial se uniram às filhas dos homens, essa lhe dava filhos. Isso aqui, irmã, deixa eu ver aqui, irmã Edna, vou perguntar, não é você não, irmã, é aqui, safou, hein, irmã? Irmã Edna da live, ativa o seu microfone, irmã. A gente já ruminou muito essa palavra aqui. Aqui fala aqui assim, ó. Ora, naquele tempo, quando os filhos de Ial se uniam à filha dos homens, e essa lhe dava filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Que época que é essa aqui, irmã? Como, irmão? Fala quem assim, é esses... Quem é? A gente vai falar já. Que época que foi isso? Ai, que época que foi? Ó, vou ler de novo com calma. Ora, naquele tempo, quando os filhos de Ial se uniam às filhas dos homens, e essa lhe davam filhos, os nefilins habitavam sobre a terra. Já fez isso tudo. Que época que foi isso aqui? Essa época... Ai, deu um branco agora. Essa época, eu lembro que já teve mesmo. Mas essa época aqui, sobre a terra, né? Foi na época... Deu um branco agora, eu não vou chutar. Eu vou pensar. Só que você vai aprender agora. Irmão Davi, que época é essa aqui, irmão Davi? Eu não lembro. Eu lembro que teve mais... Ô, irmão Shaul. Oi, irmão Davi. É essa época agora, né? Exatamente. Os filhos de Alcha vieram pra cá. Entendeu? Por isso que fala, ó, ora, por isso que fala assim, ó, o Ial disse, o meu espírito não permanecerá no homem, pois ele é carne, não viverá mais do que 120 anos. Ó, Moisés, ele viveu até 120 anos, entendeu? Então, a partir de Moisés, tá falando a partir de Moisés ali, mostrando que são os filhos de Alcha. Aí fala, ora, naquele tempo, quando os filhos de Ial, é filho de Ial? Não, é filho de Alcha. Se uniram as filhas dos homens se uniram aqui, a gente veio na terra, e se uniu, casou, teve filhos, aí fala assim, ó, e lhe davam filhos, os nefilins, não é nefilins de ser gigantes, ali é uma representação dos filhos da serpente, porque os nefilins eram gigantes, então quando fala os nefilins habitavam sobre a terra, então fala assim, ó, a descendência da serpente estava nessa terra, e como fala assim, ó, esses homens famosos, é os nefilins? Não, é os filhos de Al, famosos, foram heróis de tempos antigos. E como eles foram heróis de tempos antigos, vão ser heróis de novo em Apocalipse 12. Tremendo demais, né? Como é que a palavra se encaixa? Exatamente, não tem nada por acaso. Não tem nada por acaso. Você vê que em Gênesis 6 está falando do final dos tempos. Gênesis 6, irmão. Nessa época aqui não existia nem Moisés. Aquela era a última geração e essa aqui é a última geração também. Exatamente. Entendeu? Então a gente vê que o que esses aqui eram heróis. Eram heróis. A pessoa é herói. Herói de quê? Herói de guerra. É não é herói Superman que fica voando na terra só. Não. Quando fala heróis, é heróis de guerra. Combatentes. Faz parte do exército. Nós vamos ser condecorados, né? Igual heróis de guerra. Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque
Você vê que aquela tribo ali que está sendo oprimida, quando vê nossa chegada, irmão, vai falar assim, ufa. Entendeu? Não, primeiro ela vai pegar o Satanás, depois que ela pula na vitória, né? Entendeu? Eles voltaram, entendeu? Então, tipo assim, você vê que esse lá em Apocalipse 12, 7, tá falando dessa mesma pessoa aqui, ó. Esses homens famosos. Ah, mas eles são famosos? Fama na terra? Não. Nós não queremos essa fama. Entendeu? Nós não queremos essa fama. É famoso de quê? Famoso de combater. Famoso na história. Heróis de guerra. Só que o Pai quer nos dar a honra. No final dos tempos ele mostra quem que é. Entendeu? Ele mostra. Irmão Paulo. Oi, irmão Edcleiton. Esses nefilins aqui que diz que é gigante, eles podem ser gigante em quantidade, né? Só em quantidade mesmo, porque tadinho, fraquinho demais, né, irmão? Fraquinho demais. Fraquinho demais. Coloca e depois. Mas você pode ver que aí diz o pai só assim, tem essa passagem que eu acho que um dos filhos celestiais, mesmo que seja pequeno, com João e a Hannah. Assim, o Yohanan, ele é maior dos descendentes de Adão, filho nascido de mulher. Só que o menor do reino é maior do que ele. Entendeu? O menor do reino é maior que Yohanan. O menor do reino é maior do que o maior dos filhos de Adão. Entendeu? A filha da serpente, irmão, tudo está na mundial, tudo. As pessoas não entendem isso. Nós entendemos. Só que as pessoas não entendem as pessoas não entendem que o bem trabalha para Ial. O mal também. E se uma pessoa não entende. Não entende, entendeu? Ial quer provar seus filhos. Vai criar o bem, mas também vai criar o mal para provar. Não vai criar, mas não vai provar os filhos dele com o bem. Mal permissível, papai. Ial permissível. Permite. Entendeu? Vamos lá. Isaías 45, 7. São vaso de honra e vaso de desonra. Exatamente, irmão de Cleiton. Vaso de honra e vaso de desonra. Isaías 45, 7. Ô, irmão Shaul. Oi, irmão. Agora fica bem claro, né? Porque numa população de 8 bilhões, quase que tem a Terra, tirar a representação do exército, que é 144 mil, na visão de Daniel, ele diz, né? Que os esclarecidos, porém, compreenderão. A gente vê, então, né? E os maus ficarão sem compreender. Então, a gente vê que a maioria, a população da Terra, são maus, né? É poucos que vão compreender, né? Exato. A descendência de serpente é muito maior do que a descendência de Adão. Entendeu? Você pode ver que pelo querubim reproduz muito. Entendeu? Você vê ali que reproduz muito mais. Na natureza, uma mulher para ter filho 9 meses. Uma serpente de 1 ano, quanto já reproduz? Exatamente. Tudo é representação. Igual eu falei, tudo é representação. Irmã, é o quê? Isaías 45, 7. Diz assim, ó, vamos lá. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Sim, eu, Ial, faço tudo isso. Exatamente. Na Almeida fala assim, eu formo a luz e crio as trevas, eu paz e crio o mal. Exatamente. Eu, o mestre, faço todas as coisas. Exatamente. E quando o espírito de Ial saiu de Saul, foi enviado para Saul um espírito do mal da parte de Ial. Aí você fala isso para uma pessoa, a pessoa, eles pensam que a guerra de Satanás é contra Ial. Nunca! Nunca! Não tem lógica. Um ser criado querer ligar com um criador. Oi, irmão. Murilo, você vê a passagem de Jó. Tá dirigindo não, né, irmão? Satanás, ele só pode tocar em Jó quando uma permissão de Ial. Exatamente. Ele teve que pedir permissão. Exatamente, irmão. Teve que pedir permissão, entendeu? Não adianta. Vou tocar ali, vamos dizer assim, entre aspas, no seu filho. Ele tem que chegar, posso? Vou deixar você provar ele. Eu vou te usar para provar ele. Entendeu? Vou te provar, mas você não vai matar ele, não. Entendeu? Exatamente. Não vai matar ele, é uma representação nossa. Ele pode até tentar. Pode fazer tudo, irmão.
tudo que ele quiser. Só que não pode matar. Só que nós temos autoridade de bloquear qualquer tipo de tentativa de Satanás na nossa vida. Qualquer intenção. Entendeu? De manhã você sai e fala assim, nossa, Satanás, não encosta a mão de mim não, porque você sabe que eu vou derrubar isso daí, né? É igual o papai fala, né? Você vai num lugar, você deixa o seu bem lá, você fala... Ninguém gosta. Ninguém toca, ninguém mexe. Exatamente. É que, por exemplo, no meio de uma grande multidão de 8 milhões de pessoas, está ali o próprio príncipe, filho de um rei. É mais que isso, irmão. Na verdade, é um que já foi ungido rei. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo, ele é o herdeiro. Entendeu? Entendeu? Ele é o herdeiro. Ali está o maior. Exatamente. Então, irmãos, nós vemos nisso tudo que o quê? Que os filhos de Alcha, eles tiveram que vir no final dos tempos. A gente viu, falou que a gente falou, Filadélfia falou tudo. Eles teve que vir no molde da igreja. No molde da igreja. Ele tem que se encaixar no molde da igreja. Entendeu? Para se tornar perfeito. E o papai é tão grande que nós que deixa a gente até um manual de instrução de como se tornar perfeito. Além de deixar pra gente ler, deixa pra gente ouvir da voz da boca dele. Então, a gente pega lá em Timóteo, vamos abrir lá em Timóteo 1:3, só para finalizar, viu, irmãos? Timóteo 1:3. 1 Timóteo 1:3. Ó, Davi, fecha o seu áudio, fazendo favor. Gratidão. 2069, irmão? 1 Timóteo. Então, o filho de Alcha estava no céu, né? Teve que vir nessa terra uma forma de provação. Para quê? Para ser honrado. Para ser honrado. Entendeu? E para se encaixar no molde da igreja. Por quê? Sabe que os de Sardes pensam? Eles pensam assim, ó. Existem 144 mil lá no céu. De onde que eles vieram? Existem 24 anciões. De onde que eles vieram? É incapaz de pegar. Se tem 24 anciões, peraí. Deixa eu ler na Bíblia se tem ancião, falando de ancião aqui. Porque se tem uma promessa de arrebatamento, se fala de ancião, opa, alguma coisa está linkando aí. Irmão, eles acham que esses da Bíblia aqui, os 24 anciões, eles acham que esse é celestial, sim, mas que não vem na terra. Imagina ser São Jorge, São Pedro, São não sei o que, São não sei o que lá. Entendeu? Eu acho que eles acham que é esses, né? Poderiam fazer pelo menos como os sábios antigamente, os crentes, né? Então, Bereanos. Tudo que falava com ele, falava assim, ó, tem 24 anciões. Eu vou ler lá, deixa eu ver se está falando alguma coisa de ancião. Aí a pessoa pega, na antiga aliança tinha ancião. Na nova está falando de ancião. Opa, peraí, tem ancião. De onde que sai de ancião? É só ler. É só ler. Morre uma freira lá, vira uma santa, né? Exatamente. Aí aquela freira era. Nós falamos que não é o ser celestial, mas é louco. Exatamente, entendeu? Quando a gente pega aqui em 1 Timóteo 1:3, você vê que esses filhos de Alcha, assim também como Esmirna, assim que toda a era da igreja, tiveram que passar por essa condição aqui. Só que muitos desprezaram essa condição de ancião e de servo. E hoje desprezam. Você vê que Sardes não aceita essa. O mensageiro que tinha que dar exemplo, Bíblia fala assim, ó, não tem hierarquia no céu. Ele fala assim, não, irmão, não tem hierarquia no céu, então Ial é a mesma coisa que Alcha. Hoje nós entendemos, só que eles não entendem, então você fala com a língua deles. Você está falando que é uma bagunça. Está bem claro que descer um exército. Exatamente. Se tem um exército, tem habitantes, não. O exército vai guerrar com quem lá? A palavra de um exército, quer dizer, falava um quartel, um general, tem tudo, tem soldado, tem hierarquia. Então, você está falando um exército. Exato. Vamos só para a gente finalizar, senão o áudio vai acabar aqui. Fala assim, ó. E um molde da igreja, né? Então, a Filadélfia, ela é uma era da igreja, então tem que se encaixar nesse molde. E o papai me dá uma dica como é que um ser vai chegar à perfeição. Olha só, fala assim, ó. Ao ancião, fiel é essa palavra. Se alguém aspira a ser ancião, boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião... É 1 Timóteo 3:1. Ah, é 3:1. 3:1. É 1 Timóteo 3:1. De novo, ó. Fiel é essa palavra. Se alguém deseja ser ancião, boa coisa deseja. Boa obra deseja. É preciso, porém, que o ancião seja irrepreensível. Perfeito. Perfeito. Irrepreensível é o quê? Perfeito. Se você não tem repreensão, irmão Ronaldo, você não tem repreensão. Não, você é perfeito. Simples. Continuando.
esposo de uma única mulher, sóbrio, cheio de bom senso, simples no vestir, hospitaleiro, competente no ensino, nem dado ao vinho, nem briguento, mas indulgente, pacífico, desinteresseiro, que ele sabe governar bem a própria casa, mantendo os filhos na submissão, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar bem a própria casa, como é que cuidará da casa de algo que não seja recém-convertido, a fim que não se ensoberbeça e caia na condenação que cabe ao diabo. Além disso, é preciso que os de fora lhe dê bem bom testemunho, para não cair no descrédito, no laço do diabo. Pronto? Primeira palavra, um ancião deve ser irrepreensível. Aí você pega no servo e fala assim, o servo igualmente o servo deve ser respeitável. Ó, os servos igualmente o ancião, devem ser respeitados. De uma só palavra, não inclinado ao vinho, sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o segredo da fé com consciência limpa. Também ele seja primeiro experimentado e em seguida, se forem irrepreensíveis, vamos dizer, se for perfeitos, sejam admitidos na função de servos. Fiel, também as mulheres devem ser respeitadas, não maldizentes, sóbrias, fiel em todas as coisas. Que os servos sejam esposos de uma única mulher, governando bem os filhos e a própria casa. Pois aquele que exerce bem o servidão, né, vamos dizer, o serviço, conquista para si um posto de honra, bem com muita intrepidez fundada na fé de Alcha ou Machia, né? Então você vê que os de Filadélfia, assim como toda igreja, né, porque a palavra fala mais para os 144 mil, claro, Yalcha, Micael e os 144 mil, né? Então você vê que está falando isso aqui para os 144 mil, que são servos, por isso que vê, eu vi até que sejam selados, os 144 mil, servos, 144 mil, servos. Ah, mas peraí, as pessoas tinham que pensar assim, peraí, você está falando de servos da palavra, que esses 144 mil estão sendo selados, eu tenho que pegar a palavra, não está falando servos. Aí quando você pega aqui, está aqui. Então tem que ser alguém irrepreensíveis. Então a gente vê, irrepreensíveis é perfeito. Então os 144 mil vai chegar na perfeição, porque eles têm que ser perfeitos. Tem que ser irrepreensíveis, irmãos. Entendeu? É simples entender isso. Entendeu? A gente falava assim, perfeito é só Yalcha. Perfeito é só Yal. Só que se o pai é perfeito, o filho tem que ser perfeito. Você vê que no papo aqui ele fala bem calmo. Você vê que o irmão está falando aí que ele saiba governar bem a sua própria casa. E Micael sabe. Aí diz aqui, ó, a condição dos filhos aqui, ó. Mas tendo os seus filhos na submissão e toda dignidade. E toda dignidade. Tá vendo? Os filhos que é submisso ao seu pai, né? E com toda dignidade. Exatamente. É isso que ele quer, que ele governando nós assim, desse sentido. Exatamente. Exatamente. Então a gente vê, quando a gente entende um pouco mais, naquela época lá que a gente estava fazendo áudio aqui, a gente não entendia essas coisas. Irrepreensível. O que é ser uma pessoa irrepreensível? Não tem repreensão, não tem nada a ser acusado. Desabone a sua conduta. Né? Então é o quê? Então que esse pessoal é o quê? Esse pessoal é perfeito. Não é? Essa pessoa é perfeita. Oi, irmão Paulo. Oi, irmã. Irmão Paulo. Oi. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e aí ela falou assim, não existe perfeição, né? Aí eu lembrei dessa passagem e falei para ela, mas na palavra fala que nós podemos ser irrepreensíveis. Aí ela se calou. E dá no mesmo, né? Quando faz não tem argumento, é a mesma coisa. Irrepreensível, perfeição é a mesma coisa. Quando faz não tem argumento. Então. Entendeu? Então, irmãos. Quando a própria pessoa ela se repreende, ela se corrige, quem vai corrigir ela? Ela mesmo já faz isso dela mesmo. Por isso que fala, irrepreensível é isso. A gente vê exatamente isso. Exatamente isso. A gente vê o tribunal do Machia, né? Ali vai ter os anciões. Irmão Paulo. Oi, irmão. E em Apocalipse 14:5 fala, na sua boca jamais foi encontrada mentira. São íntegros. Íntegros, exatamente. Ou seja, são perfeitos. Exatamente. Só que é outras palavras. Porque se colocar tudo perfeição, e algo ocultou. E algo oculta uma coisa. A glória de algo está uma coisa. A glória dos seis é desvendá-los. Entendeu? É isso que estamos fazendo agora. Entendeu, irmãos? Assim seja. Então, hoje foi a ministração de hoje. Maravilhosa. Entendemos um pouco
sobre a Era Filadélfia, né? A gente já sabia, só que a gente quis fazer um resumo sobre a Era Filadélfia, os seres celestiais, os filhos de Yahshua. Você manda um áudio aqui para um chat pra você ver. Não vai entender nada. Vai ser como eu estiver falando no 2 ali, colocar 2 vezes ali. Não vai entender nada. Entendeu? Não vai entender nada, entendeu? Por quê? Porque é igual os irmãos falaram aqui da live, ó, maravilhoso, ó. Que somente os esclarecidos compreenderão. Somente os esclarecidos compreenderão. Não adianta querer entender, não vai entender. Entendeu? Que assim seja feito. Que permanece dessa forma, também estes sejam primeiramente experimentados e em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de servos. Ou seja, experimentados aqui na Terra. Exatamente. Para se forem irrepreensíveis, se tornar perfeito, serão admitidos lá em cima. Por quê? Porque a perfeição, presta atenção, os filhos de Yahshua saem das regras das igrejas. Entendeu? E essa aqui dá condição para todos. Era condição para todos. Entendeu? Era uma condição para todos. Então, vamos lá, estamos fazendo aqui, vamos provar. Estou provando todos. Os que se tornar irrepreensíveis, se tornar perfeitos, vai fazer parte dos filhos de Yahshua, fazer parte dos 54 mil. Eu não devia fugir desse texto que ela falou aqui, que é um passo que ela falou aqui, serão que servos. Ele não está falando de ser pequeno, quem falou lá, o maior serve o menor. Nós seremos maior e seremos servos servindo o menor. Exatamente. Exatamente. Assim seja, irmãos? Irmão Shaul. Oi, irmã. E também tem uma palavra, eu não me recordo onde está escrito, que fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Exatamente. Então essa é a condição de ser perfeito, andar na presença. Andar na presença, exatamente, irmã. Andar na presença. Assim seja. Vamos fazer a bênção sacerdotal, irmãos? Para finalizar a nossa... Nossa, eu tenho que fazer a colinha ainda, viu, irmãos? Ainda não peguei ainda não, mas Ial sabe de todas as coisas, né? Assim seja, vamos lá. Oi, irmão Shaul. Oi, irmão. Posso ler aqui só 2 versículos aqui? Provérbio 29, 2. Pai, fala rapidinho. Quem ama a sabedoria alega seu pai, mas quem frequenta a prostituta dissipa seus bens. Entendeu? Entendi. É mesmo, exatamente. É mesmo. Exatamente, tremendo. Gênesis 17? Gênesis 17, irmã. Qual que é a passagem? Aprende na presença, falou para Abraão, andar na presença, né? E que sereis perfeitos. É Gênesis 17, né? Exatamente, tá, irmãos? Então vamos fazer a bênção sacerdotal aqui, irmãos. E Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. E Yahweh levante tua face e te conceda a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. Aleluia, adorado somente Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua. Por Yahweh e por Yahshua, por Yahweh e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja.